Fala galera, como vocês estão? Tudo bom? Hoje eu tô com um convidado que a gente não vai falar de água doce. Estou com uma pessoa que eu enchi o saco pra vir. Todo mundo eu encho o saco pra vir, né? Então esse é um cara que eu queria muito vir. Hoje a gente vai falar de testes, vai falar sobre curiosidades de água salgada, vai falar sobre tecnologia em aquarismo. Isso é um negócio muito legal pra se falar. Então, bora pro vídeo. Hoje eu estou com o Jeff. Fala aí, meu velho, se apresenta, quem é você? Fala um pouquinho de você. Um bordão, salve, salve, aquarista! Boa! Muito bem. Valeu, obrigado pelo convite aí. Eu já falei, eu só trago pessoas que eu gosto aqui, e você é uma das que eu queria trazer há um tempo legal, já. Cara, e, cara, tô muito feliz que você tá aqui, mano, de verdade, viu? Eu também tô feliz por estar aqui, cara, porque qualquer coisa que tiver aquário pra mim, qualquer conversa que envolver aquário, é magnífico, e ainda mais num ambiente tão legal que você criou aqui, cara, sério mesmo, viu? Se você um dia vier aqui, cara, você vai gostar, é isso. Juntei o útil ao agradável aqui, podcast, trocar ideia, aquário, né? Mas antes de começar o papo, eu só queria dar um recado pra todo mundo aí. Pessoal, se você quer contribuir com o canal, considere comprar os produtos aqui da Tritão TV, que isso ajuda bastante, tá? Eu vou deixar o link aí pra vocês, os nossos produtos aqui no Mercado Livre, se você quiser contribuir, e são coisas legais, não é o tipo da coisa que você compra por comprar, são camisas legais, tem algumas coisas diferentes. Eu já vou dar um presente aqui pro Jeff, que é uma das coisas que a gente tem lá no nosso Mercado Livre, lá, né? E eu vou deixar aqui, ó, aqui, o cupom amarelinho pra você tá ganhando, quando você comprar as coisas, você tá ganhando o nosso brindezinho, que é o chaveirinho do nosso Bariancistros Chantelos, um peixinho nacional, muito legal, tá, gente? Então, ó, vou dar pro Jeff aqui, ó, espero que ele goste. Nossa, meu Deus do céu. Vamos ver a reação dele, louco, ó. Camisa do Lepsosteus, tá? Você é louco. O cascudinho. Nossa senhora. E eu tô fazendo coleção disso aqui. Tem um adesivinho, um adesivo diferente, cara. Cara, essa camiseta tá maravilhosa. Ficou legal, né, meu? Maravilhosa. Você gosta de dinossauro? Você gosta de peixe? Aí, pronto. Gosto de dinossauro, gosto de animais exóticos, gosto de pirâmides. Você conecta tudo isso aí. Boa. Aqui não é um Bunker X pra gente falar sobre... Isso pra mim é um dos peixes mais pré-históricos. Demais, né? Amei. Não sei se você conhece o Bruno e Amanda do Zoomundo. Eles estiveram no último podcast que a gente fez. Tá. E eles falaram que vão fazer. É um casal? Isso. Eu vi um pedaço. Tá na minha playlist. Assistiu do Lipe primeiro, que aí é mais a minha área, né? Mas vou assistir. Eles falaram que vão fazer um vídeo sobre peixes primitivos, peixes aí, cara, da época dos dinossauros. Então isso vai ter muita coisa legal. Tá bom, gente? E é isso aí. Vamos pra entrevista propriamente dita agora. Jeff, meu velho. Eu queria que, antes de tudo, fala um pouquinho sobre você. Você sempre gostou de aquário? Como que você entrou nesse mundo louco do aquarismo, meu velho? Cara, eu sempre amei a vida marinha. Legal. Né? Sempre amei a vida marinha, cresci veraneando, como diz lá no sul, né? Eu sou de Porto Alegre, veraneando, né? Você é de lá? Eu sou veraneando sempre, né? De fevereiro a março, e aí era aquela história, a tarrafinha pra cá, sei lá, a tatuíra. Nossa. E aí foi, né, velho? E aí foi, né? Mas eu nunca tive aquário na minha vida. Sério? Até dezembro de 2017. Até dezembro de 2007 eu nunca tive aquário na minha vida. Eu já mergulhava, tá? Legal. Já mergulhava, mas nunca tive um aquário. Aí fui fazer uma viagem, uma lua de mel, segunda lua de mel de casamento, fui viajar, minha mãe ficou com meus filhos. Quando eu voltei, minha mãe tinha dado um beta pros meus filhos. Sempre o beta, né? E o aquarismo começou aí. No betinha. Foi exatamente, foi a minha mãe a culpada de eu estar no aquarismo. E a partir daí, cara, eu enfrentei todos os problemas que um aquarista enfrenta, né? Ou seja, perrengue, né? Até você se dar conta, ou eu estudo isso aqui, ou eu caio fora, né? E foi essa a pergunta que eu fiz, e aí, sim, eu comecei a estudar aquarismo, né? Montei meu primeiro aquário marinho, né? Você já foi direto pro marinho depois do beta? Depois do beta fui direto pro marinho, um aquário de 1 metro. Depois do beta veio um aquário de 1 metro já, da né? hora, legal. Totalmente assim, ó, só pra você ter uma ideia,
fui numa loja, descobri uma loja, e depois de uma semana eu descobri que era o primeiro marinho que a loja estava montando. Lá em Porto Alegre? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo já, tá. E aí eu, cara, aprendi tudo do zero junto com o cara, entendeu? Né? E olha como é que é o mundo, esse cara é meu cliente hoje. Olha que da hora. Legal. Né? Mas foi assim que eu comecei. E uma semana eu já tava colocando Yellow Tang, ou seja, comecei tudo errado. Na época era mais barato, né? Eu paguei R$230 nesse Yellow Tang. Eu já cheguei a pagar 90 na onda, quando a onda fazia importação ainda. E aí, cara, foi assim, bicho. Eu caí de paraquedas no meio do hobby. Da hora. No meio do hobby. Tive ictio, tive cianobactéria, dinoflagelado, aquário vazando. Cara, tudo que vocês podem imaginar de pragas, eu já tive. Por sinal, tem uma brincadeira da minha filha, que esse aquário, ela chamava de as 7 pragas do Egito. Putz! Porque eu tive valônia, cianobactéria, tudo ao mesmo tempo, é isso. Será que deu problema esse aquário? Será que deu? Pô, mas que legal, cara. E sabe o que é legal, Jeff? Uhum. Eu não sei sua idade, mas, por exemplo, eu tenho 38 anos. 54 anos. Antigamente, a gente era na raça, porque não tinha internet, até literatura de livro era difícil. Sim. E quando você achava, era coisa importada. O Sprung da vida, era raridade você conseguir um negócio desse, né? Eu tenho, quando eu consegui, cara, pra mim foi tipo um... Nossa! Sabe? Saiu. Aham. E assim, hoje, a galera às vezes não dá esse valor nessa possibilidade de informação que a gente tem. Tantos e é maravilhoso, né? O teu aqui, que é uma fonte de informação. Obrigado, né, valeu. Que você é um biólogo, ou seja, tem propriedade para falar, né? Hoje, eu, graças a Deus, tenho também, né? Mas lá em 2017 eu não tinha. Então eu tinha que Deixa eu só ligar. Pode falar, né, que eu vou desligar as coisas que claro. Os timers tá tudo funcionando. E aí, cara, o tempo foi passando. Depois de 3 meses, eu fiz uma reavaliação do meu aquário e eu tinha 3 caixas de produtos que lojas me ofereciam que era bom para alguma coisa. Só que nenhum desses produtos resolvia os meus problemas do meu aquário. E eu continuava com problema no meu aquário. E aí eu falei, ou eu estudo isso, ou eu caio fora. Ou vai, né? Porque não tem jeito. Porque eu perdi a bicha, eu perdi a coral e tudo, etc. E aí, cara, eu falei, agora eu vou estudar. Vou tirar tempo de um outro hobby meu e vou realmente estudar isso aqui. E aí eu vi que no Brasil não tinha literatura pra isso. Eu sofri com isso. Acho que todo mundo que tem mais de 30 sofreu com isso, né, cara? Porque a gente que tem esse costume... Pra onde é que eu vou? Pros livros. Que livro? Não tinha. Tinha o livro do Basso, o livro do Sérgio Gomes, que eu conheci depois, e só. Mas eu tive que buscar informação. E, graças a Deus, cara, eu sempre tive facilidade com idiomas, então eu falo espanhol, falo inglês, falo um pouco de alemão. Eu comecei a estudar fora. E aí que eu comecei... ainda mais você que fala alemão, a língua alemã, o que tem de influência para aquarismo, né? Nossa, então, cara. O método Berlim saiu daí. O nome já diz. Berlim, Balin, Hans sim. Balin, né? Então a Alemanha tem uma influência muito grande por causa da química, né? No aquarismo, né? Não só no marinho, né? No doce também. Sim, no doce é muito forte. Então aí, cara, que começou realmente a clarear as coisas. Aí eu conheci lojas boas, tá? Posso, sem medo nenhum de citar aqui, Fernando da Horus, Ricardo Rio da Fishland, o Edson da Sea Life, Antônio da Planeta Marinho. E aí, cara... Aí eu comecei a aprender com os feras, né, velho? Né? E os feras me adotaram. Isso foi legal, entendeu? Não. Eu, tipo assim, imagina eles falando, eu vou dar uma chance pra esse trouxa aí, né? E aí foi. Aí eu comecei realmente a aprender aquarismo. Foi daí que começou. Né? E a sua formação não tem nada a ver com biologia, veterinária, não? Nada, engenharia e informática. E da onde que pulou isso? Tudo bem, você já era aquarista, né? E onde foi que você pulou essa fase de ser aquarista amador para se profissionalizar, para trabalhar com isso mesmo, cara, né, cara? Foi uma das maiores coincidências da minha vida, sério? Falar. Legal. Toda a minha formação, tipo assim, eu não posso dizer que, cara, foi porque eu estudei. Claro, isso também é um mérito, né? Mas eu tinha problemas no meu aquário. E aí eu descobri uma empresa na Alemanha chamada Triton. Tritão, né? Depois eu conto essa outra história. Aí eu vou entrevistar ele nisso aí, né? Mas, o que acontecia? Quando eu apresentava os problemas para a comunidade ou para algumas lojas,
eu mostrava um vídeo do que estava acontecendo no meu aquário, não existia uma anamnese, não existiam perguntas. Diziam assim, ó, leva esse produto aqui. É isso. Que é bom para isso. Uhum. Tá, mas bom para isso, mas qual é a fonte do meu problema? A grande maioria não sabia explicar. E chegou o ponto de eu ter 3 caixas de produto que era bom para alguma coisa. E nada resolvia. E aí, eu mandei uma mensagem para Triton, que essa é uma empresa alemã, né? Focada em marinho. E o cara me mandou, velho, mais de 20 perguntas. Aí já foi um diferencial, né? Peraí, o que tá acontecendo aqui, né? Aí eu respondi as perguntas para a pessoa que me atendeu. E eles falaram, olha, nós trabalhamos com teste laboratorial. E a gente primeiro faz uma análise laboratorial da água. Eu falei, cara, isso não existe aqui no Brasil. Uhum. E aí, ó, isso foi em que ano, desculpa? Isso foi em 2019. 2018. Tá. 2018. No início de 2018, tá? Eu tinha uns 4, 5 meses no aquarismo. Tá. E aí, ele falou, só que nós não estamos no Brasil. Você tem que comprar um kit nosso dessa análise nos Estados Unidos para coletar a tua água e mandar pra gente aqui na Alemanha. Eu nem titubeei, peguei e fiz isso. Aí levou uns 10 dias, chegou o resultado. E eu não entendia nada do que estava lá. Eu só vi que tinha todos os metais pesados, macroelementos, microelementos, traço e nutriente. Um exame de sangue no seu aquário. Sangue do meu aquário, né? Eu já vi que tinha um monte de coisa errada assim, mas como é que eu resolvo esse problema, né? Entendi. Aí eu mandei uma mensagem para eles, eu preciso de ajuda. Aí eles falaram, tá bom. Aí o cara fez um vídeo call comigo e começou a explicar a fonte dos meus problemas. E aí eu comecei a executar no meu aquário. E o meu aquário começou a andar. Eu não tinha um aquário maravilhoso, mas eu comecei a não ter mais ciano, eu comecei a deixar de coral morrer. Tá? Que já é uma baita de uma coisa, né? Nossa, cara, aquilo ali pra mim já, né? Uhum. E aí passou 3 meses, eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, cara, eu queria ser distribuidor de vocês aqui, revender os produtos de vocês no Brasil. Não tive resposta. Passou 1 mês, 2 meses. A mesma pessoa me mandou uma mensagem, falou assim, olha, nós acabamos de assinar com uma empresa aí no Brasil. Então não vai ser possível. Eu falei, tá bom, beleza, desencanei, continuei ali com o meu aquário e tal. Né? Eles não tinham os produtos dele aqui no Brasil, então não podia dosar também e tal. Aí, desculpa te interromper. Claro. Esse começo, então, foi... Como eles não tinham o produto para mandar, foi mais para você ter um norte do que tá acontecendo no seu aquário. Tá acontecendo, exatamente. Né? Então eu fiz o exame, mas não tinha os suplementos para suplementar no corpo humano, né? Tá. Aí ele não respondeu, depois passou uns 2 meses, isso aí já nós tava lá em junho, julho, ele respondeu e disse assim, ó, a gente acabou de assinar então com um distribuidor aí no Brasil, mas por que você não vai lá conversar com ele? É o Kiusley, que é o meu sócio hoje na Triton. Da Ipiranga. É isso. Eu bati lá na porta do Kiusley e nós viramos sócio. Legal, da hora. Da hora. Claro que isso foi uma coisa construída. Claro, não cheguei lá e tal, etc. Mas eu mostrei o conhecimento que eu tinha de empresas americanas, de multinacionais, de implementar um produto no mercado, de desenvolver o mercado, de treinar loja. Só pra você ter uma ideia, desde que a gente lançou o Triton no Brasil, nenhuma loja vende sem fazer um treinamento de 4 horas e meia. Mas posso te falar uma coisa, Jeff? Sim. Eu já trabalhei em diversas lojas e assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar. Claro. De todas as marcas, tá? Isso falta ainda no mercado nacional, cara, de treinamento. Tá melhorando. Não, sim. E eu acho que nós demos esse pontapé inicial. Porque hoje você já vê que vem um produto novo, vem alguém falar e etc, entendeu, né? Então, vai demorar, tá? Sim, cara, porque quando eu tinha loja, Jeff, sim, era toda semana, ó, produto novo, babá, quer, ó, tá na promoção, compra, aproveita. Só que assim, às vezes, porque assim, hoje... Excelentes produtos não são explorados por isso. Porque às vezes não é nem questão de não saber como é que funciona, mas você tendo o norte daquele produto, o diferencial dele, acaba sendo bom até pro fornecedor pro lojista vender mais, né, cara? Claro. E isso, como que você falou, tá melhorando muito, isso aí é maravilhoso. O aquarismo, de uns 10 anos pra cá, mudou horrores, né? Melhorou bastante. Mudou horrores. Mas ainda tem muito a melhorar. A gente tem outros problemas, né? Nós mudamos de problemas, mas eu acho que... Até o próprio aquarista, o consumidor do aquarismo também, ele mudou, né? De uns 10 anos pra cá. Depois da pandemia, eu acho, né? Eu acho que o aquarismo vem se profissionalizando no Brasil. Sim, e vou te dizer, os gringos vêm pra cá, eles ficam impressionados com a nossa criatividade
e o que a gente produz aqui com pouco recurso que a gente tem. Eu fiz uma live esses dias Sim. com o Pedro, do Aquariofilia Simples, não sei se você conhece, Não lá de conheço. Portugal. Que legal. E ele falou justamente isso. Assim, a gente aqui em Portugal fica. Fala o português, claro, paga um pau. Uhum. A gente se vira, cara. Ah, não tem filtro? Meu, pega um baldinho, põe, vê um filtro, babá. É isso, cara. Entendeu? E assim, É isso. tem os prós e os contras das gambiarras, entendeu? Tem. Gambiarra Né? sempre tem o contra. Só que assim, é o tipo da coisa que um europeu nunca vai fazer, cara. Não é verdade? É verdade. Um alemão não vai olhar e Não. falar, eu tenho esse balde aqui, vou colocar Não, o alemão, uma manta acrílica. o alemão te aqui. diz que o skimmer dele tem que ser na altura de 20 centímetros, você disse assim pra ele, pode ser 18, ele, mas não é 20. É tipo isso, é verdade. Porque Isso- eles são analíticos e é assim, o negócio foi feito pra ser assim, né? E a gente não respeita muito isso, né? cara? E isso é super legal, né, cara? Por exemplo, ele falou da Riff Day. Sim, sim. Tudo bem, lá eles têm muitas feiras de aquarismo e Muitas. animais exóticos, que eu acho top demais, que eu também Sim. gosto. Como você, animais exóticos é uma coisa que eu também gosto muito. Uhum. Mas, por exemplo, a nossa Riff Day, cara, não deixa nada a desejar de Nada. qualquer feira europeia, cara. Eu posso te Nada. dizer, É. é maior que muita feira grande da Europa, viu? Com certeza, com Né? certeza. E isso é Eu super acho legal também. para aquarismo, né? É. Um negócio muito legal. Eu dou apoio pra tudo que qualquer feira, dou apoio pra qualquer. O cara me procurou no canal, na Triton, o Kiusley também na Ipiranga. Vou fazer uma feira. Deixa eu escutar teu projeto, tá? Claro, a gente não apoia tudo porque também não dá, né? Claro, claro. Qualquer youtuber, qualquer influenciador que vier, cara, que possa te entrevistar, 100%. Tô fazendo um concurso de aquarismo, também dou apoio. É legal até pra Porque marca, é né? só assim que nós vamos crescer o aquarismo, cara. Só assim, não tem jeito não. Você acha que ainda o aquarismo é um pouco desunido, Jeff? Muito, Né? muito. Infelizmente, né, cara? É. Eu acho que eu acho que vários youtubers têm trabalhado pra isso, pra unir mais. Eu acho que as feiras têm trabalhado pra unir mais também, tá? Mas ainda existe. Nós estamos agora no meio de uma construção do Instituto Nacional de Putz, Aquarismo. eu ia te fazer essa Né? pergunta agora, que é E uma coisa muito nós legal. estamos tendo que lidar com isso aí. Eu, como diretor de comunicação, tu vê, eu fui convidado pelo pessoal do INA, eu falei pra eles que a gente ia ter essa dificuldade. E nós estamos tendo que explicar como é que o Jeff vai aparecer no INA, sendo que o Jeff é da Triton. Como é que o outro youtuber é da outra marca e vai aparecer no INA? Mas ali, cara, a gente tem que esquecer a marca que nós somos. Porque ali todos são aquaristas. Ô, Yuri. Vou te chamar de Tritão. Demorou. Ali nós somos aquaristas, cara. Então a gente precisa, se a gente tirar um pouco esse estigma, que cada um tem sua marca, mas as iniciativas em prol do aquarismo são iniciativas em prol do aquarismo, eu acho que nós vamos dar um salto gigantesco, cara. As iniciativas são maiores que as marcas. Porque a marca vai ter... O vai... aquarismo é maior que as Boa, marcas. porque isso vai favorecer as marcas também. Exato, cara. Né? Exato. Isso é maior, porque você tendo uma rede de aquaristas profissionalizada, ou até mesmo as pessoas que não são profissionais do ramo, mas amam o aquarismo, vai trazer força. Vai. Né? E isso faz uma diferença lascada. E aí, cara, assim, o fulano não gosta do outro, isso sempre vai existir, então, cara, em sim, qualquer, claro, entendeu, claro, sabe? claro. Mas o que eu quero dizer é que, cara, quando você estiver ali dentro, você é um aquarista, você tá em prol do aquarista. Esquece os problemas, velho. Sim. Saiba conviver em sociedade. Por exemplo, eu não concordo com o método Berlim. Isso. Eu não concordo. Cara, cada um tem seu jeito. Eu tô Isso, ciclando meu aquário de um jeito, o Jeff vai vai ciclar de outro. Mas o que importa eu não vou falar mal dele. Eu não vou te crucificar. Eu posso não concordar e tudo bem. Isso, né? isso, É que hoje a gente vive uma polarização em tudo, né? Não é só em política. Nossa. É jeito de montar aquário. E, eu tenho esse aquário biótopo aqui amazônico, eu não tenho CO2. Um monte de gente já falou, nossa, que absurdo, você não tem CO2. Eu falei, gente, aqui eu só Tu vê, pra mim não é um absurdo, porque eu não conheço de água doce. Ufa! Mas é isso que a gente tem que pensar, cara. É. Se você sair fora da caixa primeiro, você tem outras maneiras de suplementar aqui. Sim. Não tem? Tem. Imagino eu. Tem, É e isso. outra, depende de cada espécie. Ó, Cada espécie é uma espécie, Eu vou né, dar um meu? exemplo, tá? Até, cara, 5 anos atrás, eu quase fui crucificado em praça pública pelos aquaristas marinhos, porque eu falei sobre 3 assuntos. Eliminar troca de água de aquário marinho. Número 2, gonióporas morrem no aquário por causa da suplementação, da falta de suplementação de manganês, tá? E número 4, tá? Que
o skimmer não era o coração do aquário. Eu quase fui crucificado em praça pública. É isso. Junto com outro cara, o Thiago Barraque ainda, porque eu tava entrevistando o Barraque nisso aí. Foi o Barraque. É. Ô, Barraque, você tem que vir aqui também, Barraque. Oi, Barraque. Vamos falar de produtos nacionais, velho. E, cara, hoje, isso tá na orelha, no ouvido, na cabeça de todo mundo. Então eu chamo isso aí primeiro de barreiras culturais. Sim. Tá? E outra, quem falou que gonioálpara precisa de manganês não fui eu. Foi o Julian Sprung, 54 anos atrás, que escreveu um artigo científico. Só o Sprung. Só que ninguém tinha acesso, por quê? Por causa da barreira do idioma. Então eu fui um cara no aquarismo que meio que quebrou esse folclore aí, de vários folclores. Né? Então hoje nós temos outros, mas esses já foram quebrados. Eu acho que o doce tem muito pra isso aí, o jumbo. Não, cara, o aquarismo no geral, né? Cara, entendeu? Sabe? E o legal do aquarismo é justamente isso. A gente tem muitas oportunidades dentro do aquarismo. Tem água doce, tem jumbo, tem plantado, tem os plantado low-tech. Cara, eu vou fazer um tudo, curso né? de plantado agora. Vou fazer um curso de plantado, quero aprender. Sabe quem é legal pra você trocar ideia? Com o Carlos Souza. Pô. Carlão Óbvio. é enjoado. Ele tá pra ir na minha live. Carlão, nós já falamos. Peixe de AP, né? Como é que é o nome? Não, esse é o Marcelo. Marcelo. O da Fazenda. Da Fazenda? Então, mas ele também não é da Fazenda? O Marcelo não trabalha lá, não, eu acho. Não sei. Ô, Marcelo, você trabalha lá? É que toda vez que eu vou lá, ele tá lá. Tá trabalhando de tabela. Tá bom, mas da Fazenda Submerso. Beleza, lá mesmo que eu quero fazer, isso aí. Mudou aqui pertinho. Aqui agora? Pertinho agora, tá aqui na Lapa. Isso que é grande, né? Cara, isso que é magnífico lá, né? Vai lá. Um beijo pra vocês aí, pronto, tá bom? Vocês vão me dar curso aí. Eu fui no último curso que teve sobre biótopos. Com a Juliana Leroy, uma pesquisadora de plantas ornamentais. Cara, foi sensacional. Sensacional. Porque assim, desmistifica muito, tipo, minha água tá amarelada. Isso é ruim? Depende. Pra peixe amazônico, não. É tanino na água. Peixe amazônico, se for do rio... Como é que é? Do Rio Negro, é assim a água. A água é escura, não dá ferro. pra ver. Por sinal, eu fiz análise lá de lá tanino, também. Deve ter ferro pra caramba também. Putz, saldo pra caramba. Você fez? Fiz, tenho aí. Se quiser, eu mostro. Depois me manda, fiquei curioso. Tem o dos Solimões e tem dos dois, dos Solimões e do Rio Negro ainda. Você não fez o Xingu, não, né? Rio Xingu? Cara, eu tive tantas vezes no Xingu, mas eu não tava na área ainda, né, cara? Posso te falar? Todos os cascudos que eu tenho aqui é do Xingu. Se você tiver, me manda, porque cara, parear os parâmetros é muito importante. Eu fui 4 anos seguidos pra Altamira. Legal. Lá é um dos pontos de coleta ali naquela região, né? Ali é riquíssimo, riquíssimo. Fui junto com o Nelsinho Nakamura. Nelsinho já foi meu brother de pescaria. Ainda é meu amigo, só que a gente não tem pescado mais, né? Mas fui lá 4 anos seguidos, cara, no Xingu. Que lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso. Lugar maravilhoso. E é um antro de cascudos ali, né? Os cascudos mais conhecidos do aquarismo são dali. O amarelinho, o Barian Cestro Chantelo, o L018, o Pepita, né? Pepita de ouro. Cara, as espécies que eu tenho aqui é tudo de lá, cara. O Brasil é... Cara, o Brasil é riquíssimo. Você sabe que só no Brasil, Brasil e América Central, tem mais de 1.006 espécies de cascudos. É loucura pensar nisso, né, cara? É muito loucura. Macroalga, por exemplo, aquela chaetomorfa, sabe? Chaetomorfa. Tem cara de... A cacetada, né, velho? Cacetada de espécie, velho. Da hora. Isso a gente não dá valor, cara, não. que tem aqui. Não dá valor. A gente tava conversando no off aqui, porque esse aquário que tá aqui atrás do Jeff vai ser um projeto para peixes brasileiros, né? E eu tava falando pra ele, cara, um dos 2 peixes que eu acho mais lindo do mundo são nossos, que é o... Nossos não, né? Da América Central até aqui no... Os ciliares e o tricolor. Cara, são lindos. Sabe um peixe que eu acho lindo e a galera não dá tanto valor? Sarampinho. Eu amo sarampinho, cara. Baita peixinho também, né? Peixinho muito legal, baratinho, da hora. Cara, pra mim, velho, vou te falar, eu já tive, cara... Eu tenho um casal de grama brasilienses cultivado, velho. Cultivado. Estão reproduzindo já, né? O grama brasilienses, né? Ivan Tanganica. Ivan da Tanganica. Reproduzido lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, tá? Cara. O Elacantinos Fígaro. Né? O Neon Gobi, o douradinho, aquele, né? Tem um azul, é o dourado também. Peixe proibido coleta. Mas... reproduzindo em Que demais, cara. Isso é muito top. A Biomarine aqui em São Paulo também já tá produzindo grama. Mandarim também, né? Mandarim também, né?
Bom, aí outras espécies nem se fala, né? Tipo o bangai, né? O cardinal bangai. Até a Aquasmart, aqui o pessoal, o Cássio já reproduziu também. Já. E, cara, nós temos várias empresas de aquicultura no Brasil, velho. Várias de topo de exportar, cara. Pô, mas isso é super legal, né, Jeff? A aquicultura brasileira já tá num patamar, assim, super bem, né, cara? Né? Super O Lipe bom, veio né? aqui, né? Ele já criou um protocolo, né? Tu vê, é um cara que é um... Né? Gente biólogo, finíssima, né, finíssima. cara, né? Então, pô, cara, olha, tem muito potencial, cara. E eu acho assim, sabe? É questão de tempo. Tu vê a pressão que a gente... Hoje quase a gente não tem mais jumbo no Brasil porque assim, a pressão de não poder importar as espécies, né, cara? E de reproduzir também, né? Tu vê agora até o pirarucu agora já proibido. Você viu, Eu até entendo, Jeff. Tipo assim, tem um fundo que, beleza, o pirarucu não era pra ter aqui em Minas e São Paulo, né? Sim, né? sim. Tucunaré virou um problemaço também, também, né? Só que assim, é complicado, né, cara? Tipo, e pior que, só de pensar que esse problema foi causado por até muitas prefeituras que soltaram esses animais, é bizarro pensar nisso, né, cara? Bizarro. Tipo, não tem um secretário de meio ambiente, não tem um biólogo. Gente, né? Que não faz tem um aquarista lá. Não... Por sinal, tá na hora da gente eleger um aquarista, velho. É verdade, Nem né? como vereador, cara. É verdade. Eu acho que tá na hora. É verdade. Nossa, boa! Tá aí, ó. Eu acho que você seria um bom candidato, Tritão. Tô de boa de política, velho. Tô bem de boa, Eu viu? tô fora também. Quem sabe aí, você aí que é aquarista e quer se candidatar. Nossa, né? Agora que você falou isso é verdade, cara. Mas tá na hora, pensa bem, da gente não tem político que represente o nosso... Nós só temos associações hoje. Sim, né? sim. Essa associação que você falou, como é que é o nome? Desculpa. INA, Instituto Nacional de Aquarismo. Ele é ligado à ABLA ou não tem nada a ver? A ABLA, eu vou explicar de onde saiu isso aí. Beleza, tá? beleza. Da onde saiu a criação desse instituto. Quando eu entrei para a ABLA, eu falei, a ABLA necessitava de mais, primeiro, recursos para fazer o que precisa fazer, e precisava ter mais poder, porque hoje, cara, hoje você não chega e compra um político. Não. Né? Hoje você não faz mais isso. O que o político quer? Se você for uma Odebrecht da vida, bom, mas aí não é pro nosso bico, né? Não é pro nosso bico. Mas se você chegar assim, bater lá na porta do político e falar assim, cara, eu tenho 10 mil reais que me atende aí por 10 minutos, ninguém vai te atender. Não, Mas se você disser assim, ó, eu sou presidente de uma associação e nós temos 5 mil associados. O cara te recebe. Porque são 5 mil votos para ele. Então, a ABLA, cara, é formada por lojas e distribuidores. Entendeu? 10% das lojas do Brasil são associadas à ABLA. E a ABLA precisava de mais recurso. E eu dei uma ideia lá. Cara, nós temos que ter os aquaristas dentro da ABLA. Pra gente ter mais poder. Só que o estatuto da ABLA não permite isso. Tá? E aí, a ABLA surgiu com uma iniciativa de criar uma outra associação para defender os interesses dos aquaristas. Tá? A ABLA bancou o início, tá? Mas a ABLA não tem recurso para isso, entendeu? Ela só deu o pontapé inicial. Sim. E tanto que da diretoria, somente o Ivan e o Ricardo são da ABLA. O resto é tudo gente fora. Tá? Sou eu, a Martina, né? Que são pessoas de fora. A Martina vem do mundo pet e já criou uma associação parecida com essa, tá? Então, e o Felipe Weber, que é o presidente, que ele trabalha com o INA, mas ele não é da ABLA, ele não é um associado da ABLA, né? Bom, então a ideia é exatamente isso. Criar, primeiro, políticas sustentáveis, educação do aquarista, tá? Para boas práticas, defender os interesses do aquarista. O que seria defender o interesse do aquarista? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Cara, por exemplo, se a gente conseguir comprovar que a redução de imposto para ração é uma coisa benéfica não só para o aquarismo, mas toda a indústria de corte de piscicultura. Pega a piscicultura, né? Você tá entendendo o poder que nós temos na mão? Sim. Ou um evento, se eu quiser juntar aqui 10 amigos meus para fazer troca de corais. Isso é proibido hoje no Brasil. Medicamento para peixe. Esse é outro. Vai sair um post que eu fiz por sinal sobre isso aí, tá? Legal. Vai sair um post lá. A gente não acha, Jeff. Aí você depende de um medicamento hoje, que é o mais usado, né? Que é o Copramine, por exemplo, da Siquem. Não pode. Que é um excelente produto, né?
Cara, Não pode. se uma loja tiver na prateleira, ela pode tomar uma multa. É um absurdo, né? E, meu, Isso. quando eu tava lá em Portugal, eu me arrependi de não ter trazido, sabia? Tinha um que Que tinha. você usa no doce e no salgado ainda. É um no problema doce de todo nem, mundo. nem tanto, Tá bom. Mas, por Posso falar exemplo, bastante bobagem. os remédios da linha da Cera tem uma porrada de coisa, Aí. velho. Aqui não tem Exato. absolutamente nada. Exato. né? Então, são essas coisas que o INA tá tratando. Top. Todo mundo que se associar no INA é gratuito também. Já deixo aí inaquarismo.org.br, Tudo tá? que o Jeff tá falando aqui, ó, eu vou deixar na descrição aqui, tudo bonitinho, tá? Isso. As redes sociais dele também, isso Isso. vai estar tudo aqui na descrição, Boa, tá bom, boa. gente? Então, o Inaquarismo você pode se associar gratuito, não paga nada para se inscrever. E, por exemplo, agora, no próximo dia 13, nós vamos ter a primeira assembleia do INA, que vai ser nada mais, nada menos do que na casa do Richard Rasmussen. Top. E top. você acha que o Richard tá cobrando da gente para fazer esse evento lá? Zero. Ele gosta de aquarismo, né? Cara, ele ama Da aquarismo. hora, velho. isso é muito legal, cara. Sabe por que ele ama aquarismo? Porque foi onde ele começou. Top. O Top. primeiro animal que ele teve contato foi aquário. Então o Richard, cara, é um pai do aquarismo. Ele é um pai do aquarismo. E então a gente tá caminhando devagarzinho, ô Tritão. Estamos caminhando devagarzinho, fazendo esse trabalho. Mas toda segunda-feira, ninguém tem salário. Nós estamos lá 1 hora na nossa reunião, fazendo planejamento, fazendo... E nós vamos ter a segunda assembleia, espero que você esteja lá também. Eu vou estar fazendo a manutenção num lago, infelizmente não mas tenho na como... próxima, você vai estar lá. Vou. Tá bom? E é super legal isso, cara, porque assim, a gente só vai conseguir mudar coisas Uhum. com gente. Não tem muito pra onde correr. É o que a gente tá né? falando. Agora é a hora de você sair do WhatsApp, sair de, né, ficar reclamando e etc. e fazer alguma coisa, tá bom? Então, associe-se ao INA. É inaaquarismo.org.br, tá? Tudo junto, é um A só, tá? Inaquarismo, beleza? E lá você vai poder colocar sua demanda, o que você quiser, cara, tá bom? O que você quiser, que você acha que a gente tem que trabalhar e bater lá em Brasília, cobrado. Só pra você ter uma ideia, o representante do Ministério da Pesca vai estar na reunião. Legal, Olha aí. top. Vendo? Porque assim, cara, às vezes, a impressão que dá, me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Claro. Pessoal da pesca, Ministério da Pesca, Uhum. até o Ministério da Agricultura, tá muito descolado da aquicultura ornamental, cara. Você nota isso? Tá descolado do IBAMA, né? Putz, é verdade. Tem descolado isso, tem do esse porém Ibama. também, né? Rapaz, velho. Porque assim, políticas públicas, cara, com pouca coisa dava pra mudar muita coisa no aquarismo, Bastante, né, cara? E nós temos excelentes... Cara, o IBAMA é um excelente órgão. Sim. Cara, o ICMBio é um baita de um... Cara, puta, é uma máquina, né, velho? Eu tenho minhas ressalvas com o Ibama, Jeff, não vou mentir pra você Não, não. mas todo mundo tem, cara. Porque eu acho que tem muita gente do Ibama que é enviesada politicamente. Com certeza, Tá? com certeza. Ainda mais pra sabe exóticos. disso. Nossa, então. meu velho. Então, existem seitas dentro do É. IBAMA. Como diz aquele repórter, ele diz, tem muita gente dentro do IBAMA que não sabe a diferença de um frango e uma arara, né, cara? Você é louco. Não, eu acho, Mas, eu acho cara, que assim, ó, eu sinceramente, no meu canal, quando tem que bater, eu bato. Tá certo. E quando tem que elogiar, eu elogio. sim, não. E tem sim. muita coisa. Igual Não. agora aprenderam aquele monte de pepino do mar, ali, não sei se você viu no Rio de Janeiro. Eu vi Cara, alguma 60 coisa falando. quilos de... Entendeu? Então tem que fazer mesmo, cara. Lojas que vendem animais que são proibidos. E isso aí, cara, é ruim pro aquarismo, Sim, em sim, geral. sim. Porque queima o nosso filme. É. Aí Aí, depois os biólogos, a comunidade científica e fica aquarista... não quero não. nossa, eu posso te falar? Aham. Eu não vou dizer que é um preconceito, mas assim, muita gente da área de pesquisa, Hã? que eu já troquei ideia, não é muito. Quando eu falo de aquarismo, torce o nariz, Não é cara. impressão tua, não. É isso aí mesmo. Entendeu? É E isso aí assim, mesmo. a gente tem vários pesquisadores, graças Claro, a Deus, que claro. são aquaristas. Claro. Isso ajuda muito. Aí ajuda a gente. Dr. Muito. Miguel Mis, Demais. o Tatus, Boa, entendeu? é. Né, o Ivan, que tá dentro do Ibama É. também aí. E por aí Mas vai, muita gente. Até mesmo no O Ministério Lipe, outro também o que já Lipe, tá, gente que boíssima. conecta a gente. É. A professora dela, por exemplo, né, troca informação com a gente lá também. Então, O Instituto de Pesca, cara, eu estagiei lá, né? Cara, assim, tinha É. pesquisador que não sabe a diferença de um zoanthus e de uma acrópora, cara. Assim, tudo bem, não é a área de pesquisa dele, não vou crucificar claro, isso. claro. Mas assim, cara, quando a gente... O Lipe contou uma história aqui que ele tava atrás de rotífero. Uhum. E, mano, os pesquisadores não sabiam Não o que sabe era, que é, velho. claro. Sabe? E pra gente é uma coisa Ó, tão usual, né? Eu vou dar uma... Eu posso estar enganado, mas Sim. se você pegar a grande maioria de quem faz biologia marinha, o cara não sabe tocar um aquário. É.
A gente conversei com o falou isso Sculip. aí. O cara não sabe tocar um aquário. Então eu acho que os dois mundos têm a aprender, velho. Nós temos a aprender muito com eles. Sim, Com sim. vocês, biólogos, Sim, né? Eu não sou sim, biólogo. sim. E os biólogos também têm que aprender com o aquarista. É isso, cara. Então não dá pra ficar essa desunião, não só no meio do aquarismo, mas também da comunidade científica Sim, com o aquarismo, sim, cara. sim. Acadêmica, científica, então. Sim, porque assim, uma coisa leva a outra. A criação, muito das técnicas de criação que a gente tem para diversas espécies começou com aquarismo. Não começou com pesquisa, né? Isso. E isso é uma coisa super interessante para se falar. É. Muita gente acha que, nossa, peixinho palhaço, quem será que começou a reproduzir? Cara, eu não sei, eu preciso até perguntar pro Miguel. ou pro Miguel ou pro Cássio aqui da Aquismart. Eu tenho certeza, assim, certeza não tenho, mas assim, eu tenho quase certeza que foi mão de aquarismo que gostava, que tentou criar e assim foi. Ou o hobby que levou essa oportunidade. Por exemplo, o Yellow Tang começou dentro da Universidade do Havaí. Mas quem fez comercialmente mesmo foi uma parceria do aquário do Havaí com uma empresa privada. Senão nós nem tinha hoje Yellow Tang para vender. E assim, uma coisa que falam, e eu realmente acho verdade, hoje a aquicultura é um meio de preservação. E então, ponto. E o que vai acontecer? Acho que a gente tava falando isso aí antes. Cara, as coletas vão acabar, velho. Vão, com o tempo vão. É questão de tempo. Uhum. Não é um dia, não é... Cara, vai acabar. Vai acabar. Primeiro, por quê? Porque tem muitos lugares que abusam, tá? Número 2, porque, cara, é a cultura, não tem jeito. Nós estamos evoluindo, cara. A gente precisa preservar aquilo lá também. E isso vai dar uma pressão para a aquicultura crescer. Quem hoje está investindo em aquicultura, seja em marinho doce, tá com o futuro garantido. Tá com o futuro. Pensa bem, hoje você consegue montar um aquário marinho já, Tritão, sem tirar nada da natureza. É verdade. Nada. É. Até coral. Até pedra artificial. Até rocha artificial. Você não faz mais nada. Talvez só o substrato, talvez só o paguro. E olhe lá, porque... É verdade, cara, é verdade. É isso. Né? E esse é o futuro. E outra também, né? Do doce já faz tempo que você consegue isso, né? Então, é que assim, Jeff, o que acontece? Aqui no Brasil ainda, é muito mais barato você coletar do que reproduzir. É porque a conta não fecha, né? Então, mas vai chegar um ponto, que é o que você estava falando, que tudo vai ser criado, porque assim, o ser humano vai chegar a um ponto que ele só vai ter no mundo o que a gente quer. Infelizmente, vai ser uma hora vai chegar nesse ponto, né? E assim, tá na mão de aquaristas do futuro criar tudo que a gente quer no aquário, porque uma hora não vai ter mais nada, cara. Uhum. É guerra, é sujeira, é poluição, é desmatamento, terras raras, o que tem de terras raras no Amazonas. Uma hora que estourar uma guerra e precisar, gente, não vai ter cascudinho que vai segurar algum exército. Guerra não é verdade, Jeff? É verdade. Entendeu? Às vezes quando eu falo isso, o pessoal fala, mas gente, tem que ser pragmático. Né? O futuro, infelizmente, é sombrio para a natureza. Então, tá na mão de criadores de tudo, de N bichos. E nós temos a oportunidade de ser reconhecido como banco genético de tudo isso aí. Sem contar, o Jeff... Mas tem que fazer certo. Não, sim. Mas sem contar também as mutações que são muito... tem umas mutações que eu não gosto, tá? Também não. Tem uns bicho balão aí que é tudo deformado, que eu não consigo... vai me encher o saco, você vai dar um corte. Eu não gosto desses bicho torto. É tudo bicho com o estômago pra cima. O bicho não tem a mesma... aberração da natureza, não, parece, cara, né, aquele bicho não ia durar um ano na natureza. O colorido... O glowfish... como é que é a espécie dele? É tetra, né? É um tetrinha, É um tetra, né? Então... Aquilo é uma aberração, velho. É uma aberração. É lindo. Escuta, quem tem, cara, você não pode ter, tá? Mas se você tem lá, né? Se você tem aí... você já viu alguém, passou por aí, né? Eu acho bonito, tá? Mas, cara, aquilo é uma coisa que não existe, né, velho? Não, então, o Caverna vai brigar comigo, o Caverna. Aqueles Oscar todo torto que você gosta, meu. Caverna. Eu tenho uma coisa séria pra falar com você. Caio é gente boíssima, demais, gente boíssima. Né, cara, e faz um yakisoba sensacional. Mas... bom saber. Caio, eu não acho legal aqueles body... Como é que fala? Aqueles Oscar tudo torto. Mano, não consigo gostar. Desculpa, Caio. Eu amo você, meu velho. Mas esses eu não gosto, cara. Eu não gosto. Mas gosto, né? Tem uns peixes palhaço horrível também, eu acho.
Tem. Tem uns horrível, cara. tem, Nem cara. vou falar que senão vou ser cancelado também, né, cara? Entendeu? Mas eu acho horrível. Pronto, Não, mas- cara, mas tem gente que gosta, então... Gosto né? Como É diz o gosto. ditado aí que vocês sabem já, né? Então. Mas é super legal isso aí, né, cara? Tipo, o futuro é a criação e ponto. É não ponto, tem não muito tem, pra onde né? a gente correr, né? Plantas aquáticas, hoje já é, né? Isso aí. Não, e sabe o que é pior? Uhum. Plantas brasileiras vão pra fora, o pessoal começa a cultivar pra depois vir pra gente. Ah, peixe também, né? Peixe é. O Aruanã até outro dia era assim também. É. E aí você vai lá na Amazônia e aí você compra de quilo pra comer, né? A 30 centavos o quilo, Isso né? é proibido ter no aquário, É. mas pra comer, fazer um pirãozão, É, beleza. tá tudo bem. E detalhe, né? No aquário é muito juvenil que a gente usa, né? Compra pequeno, Claro, né? claro. Os que tá lá Não, pra lá é comer matriz, é matrizão, reprodução. é. E será que eles respeitam Piracema? É, É duro, né? é duro. E aí? Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre a Triton, tá? Antes de falar sobre a Triton, eu quero falar do meu Tritão, tá? Isso eu ia te perguntar, eu ia te entrevistar. Por Ó. que Tritão? A Tritão, cara, eu tinha o meu antigo CNPJ Uhum. desde 2012. E o primeiro nome que veio foi Tritão, Olha. que é da mitologia grega, né? Claro. É pô, filho que isso? de Poseidon, se não me Poseidon. engano. É, filho de Poseidon. Um dos filhos de Poseidon. Isso. É. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque, cara, pra mim é um nome tão forte, tão legal, só que não foi Triton, foi Tritão. E foi daí que surgiu também o nome Triton, né? Isso. É. E quer ver uma história mais legal ainda também? Manda. A Triton, que faz isso, 3 anos, comprou um barco científico lá na Austrália, né? Que da hora. Que o CEO da Triton, ele é de Israel, mas se mudou para Alemanha bem cedo, então ele é Aham, alemão. aham. Casado com uma alemã também, os filhos são alemão, e ele se mudou para a Austrália para quê? Para poder de desenvolvimento, né? Claro, né? Então a produção da Triton continua na Alemanha, mas a pesquisa e desenvolvimento na Austrália. E eles compraram um barco científico. Que da hora. Cara, mas da hora. Tem imagem aí no canal, aí eu fui lá, né? Ah, O nome do barco é Caliste. da Não hora. sei se você sabe, Caliste é um Mitologia. outro filho Sim. também do Poseidon, Sim. cara. Muito massa. Que da hora. Cara, eu sou Mitologia grega é apaixonado sensacional, né? Eu falei pra você, ó, tá aqui ó, a camiseta, pirâmides, Egito. Cara, tudo se conecta. História eu velho. amo. Tanto que você vai. Tudo se Ó, conecta. se um dia você for em casa, Aham. eu tenho 3 tipos de livro: animais, guerras e história. Só isso que eu Nada tenho, por isso cara. aí, cara. Guerra também é outra. Eu amo. Realidade militar. Nossa, o Canal. Thiago Braga lá do Arte da Guerra? Não, Arte da Guerra é do comandante Farinácio. É. Esqueci agora. Bom, Uhum. mas vem cá, a Triton, ela surgiu lá Sim. e hoje ela tem espalhado pelo mundo vários laboratórios. Como que funciona Tem. isso aí? A Triton tem 5 laboratórios no mundo, né? O último montado foi do Brasil. Legal. O nosso laboratório hoje está passando por manutenção, Tá. Mas nós temos todo um sistema que funciona. Então, você... Isso como que eu ia falar pra você funciona? pegar pra mostrar como é que funciona. Você pega um kit desse aqui. Eu trouxe vazio porque tava na minha Não, casa. não tem tá? problema. Mas sim, aqui sim. tem 3 provetinhas dessas. Provetinha se Aham. chama tubo Falco, mas são 3 provetinhas esterilizadas. Tem 3 códigos de barra e tem um cartão lá só para as instruções. Você pega essa provetinha, coleta a tua água, pode ser marinho, pode ser doce também, tá? Legal. Faz Muita doce gente também. não sabe que faz doce, sabia? Isso, faz doce. Vai fazer melhor ainda, tá? Mas faz hoje. Se você tá com algum lago contaminado, alguma coisa, pode fazer, tá? E aí, essa amostra hoje a gente faz aqui no nosso laboratório. Então nós temos um laboratório no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra e na Austrália. 5 laboratórios, tá? E dependendo de qualquer problema como nós está passando aqui, a gente desvia os testes para outro local. Tá? Então esses 5 laboratórios que ajudam nessa logística, tá? Legal, legal. Claro que o laboratório daqui funcionando é muito melhor, porque sim, em sim. 24 horas a gente traz o resultado. Né? Um kit desse aqui hoje custa R$200, por exemplo, mas você faz 44 Ó, eu vou elementos falar um químicos, negócio pra né, vocês, ainda mais Marinho. Vai no Mercado Livre e orça. O que? Vai? pH, coisas básicas. Amônia, nitrito, nitrato, velho? Sim, fosfato, Cálcio, magnésio e isso. pH. isso. Quanto você vai gastar? Você vai gastar mais de R$200, então, né? Isso se você for usar um HANA ainda. Nossa senhora, dá pra pagar ICP por 2 anos, né? E eu gosto de HANA. Não, eu também. Eu Ó, gosto também, mas assim, né? aí, Comparando o preço, né, gente? A Triton, onde é que tá o lance? Não é nem isso aí ainda, quer ver, ó? É você ter essas informações, mas o que você extrai disso aí? Cara, a Triton, só pra você ter uma ideia, há 8 anos já trabalha com
inteligência artificial. É o futuro, Que antes né, se cara? chamava Data Science, depois É. BI, ou uma consulta no SQL era antes disso ainda. É tudo mais ou menos nesse nível, tá? Ou seja, ele vai te trazer não só os valores desses elementos todos, aí nós estamos falando todos os metais contaminantes, tá? Nós estamos falando dos macroelementos. Que nem tem teste pra pegar isso aí, né, Jeff? Não tem. Não tem, né, cara? Não tem. Como é que você testa alumínio no aquário? É, isso que eu ia falar. Não tem como, né, meu? E só pra você saber, a nossa água é riquíssima em alumínio, sabia? Não A nossa sabia. água, por quê? Porque a concessionária de água usa algo chamado sulfeto de alumínio para decantar a carga orgânica, E acaba tá? vindo pra gente. que é o mesmo produto que se usa em piscina, tá? Tá tudo bem. Mas os filtros que se usa, seja de resina ou de RO, eles não tiram. Não tira 100%, Jeff? Ele não tira 100%, tá? E aí, o que acontece? Esses elementos vão entrando devagarinho, cada reposição de água que você faça, não precisa nem fazer a TPA, cada reposição, alumínio não é consumido no aquário, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você tem quantos anos do aquarismo mesmo? 30? Eu tenho 38 de idade. De aquarismo... É quase 30 também? Nossa, velho, bastante. Olha eu viu? entrevistando aqui. Mas, cara, você se lembra daquele folclore, a síndrome do aquário velho? Que chegava uma idade, o aquário dava crash, Dava um- e aí todo mundo diz, meus parâmetros estão todos bons, mas meu aquário tá morrendo. O que era isso? Era um elemento ou outro que subia. estourou e você não enxergava. Então a Triton trouxe isso aí pro aquarismo. Não foi a Triton que inventou a máquina do ICP. Sim. Essa máquina já existia, só que eles criaram uma metodologia para teste da água marinha primeiro, tá? E aí, o que se extrai disso aí? São recomendações do que você tem que fazer no teu aquário. Isso que é legal. E a dosagem dos produtos também. Isso que é Ali, legal, porque ela começou com o norte, como você Isso, falou, né? é isso aí. Só que hoje, eu tô com um déficit de X elemento. Você tem como formular exclusivamente para o seu aquário o que tá faltando e fazer um negócio completamente customizável pro teu aquário, né? Isso que é Exatamente. legal, né? A Triton vai dizer o que você precisa tirar do aquário, o que você precisa pôr. Isso E é legal. o que você tem que fazer para manter naqueles níveis ali. E aí isso se traduz em quê? Estabilidade. Você sabe que a vida acontece com a estabilidade. Se Sim. você tiver desequilíbrio, nada vai para frente. As plantas não crescem, o coral não cresce, o peixe não fica mais saudável, né? E aí você atinge a estabilidade e você consegue ter esse aquário por mais tempo, tá? Sem ter um problema assim. Só para você ter uma ideia, nós temos clientes... A própria Triton manteve um aquário 10 anos, desses 10 anos fez 3 trocas de água. Eu já fiquei aquário meu com 2 anos e meio. Né? Uhum. Então, eu digo que não é nem tecnologia, cara, são ferramentas. Pra mim, inovação no aquarismo é ferramenta. Sabe o que... Porque o básico você tem que saber, velho. Sim, sim. Você tem que saber tocar um aquário sem nada disso aqui. Sim, sim. Mas aí... O mais importante, eu diria, Uhum. é o conhecimento, né? Exato. É você, tipo, saber o que é uma ciclagem correta, o que é um aquário maturado, pra Isso. você depois começar... Cara, eu comparo muito aquarismo, sabe com o quê? Com carro. Aham. Você tem um Celta e tem uma Ferrari. Uhum. Nada te impede de começar com um Celta e ir ao longo do tempo e conquistar uma Ferrari. Também não é impossível você já comprar uma Ferrari. É. Isso que é o legal do aquarismo, né, Uhum, cara? uhum. Porque hoje o método Triton, como outros testes de CP, assim, é um negócio que vem para agregar muito, Uhum. né? Só que assim, não adianta você ter tudo isso, gastar dinheiro, porque querendo ou não, é um gasto a mais. Claro. E não saber o básico de ciclar o teu aquário. Não adianta Exatamente. absolutamente nada, Se né, você Jeff? ciclamar o teu aquário, você vai pagar o preço por muito tempo. É. Muito tempo. Hoje eu vejo, cara, tu vê, nós desenvolvemos um protocolo de ciclagem. Ah, sério? Não sabia. Que por sinal a gente desenvolveu aqui no Brasil. Aprendi muito, muito com aquaristas daqui do Brasil. Aprendi principalmente com os argentinos. Os argentinos, cara, são Sério? fera no Eu aquarismo. eu não sabia que eles São eram... fera, Sério, que fera, legal, fera, cara. fera mesmo. Nossos tá? irmãos? Aprendi com mexicano também. Legal. E aí nós coletamos todas essas informações e começamos a desenvolver um protocolo. Porque eu vi o quê? Que não tinha nada disso. O cara... Por que o cara começava a colocar peixe no 10º dia igual eu? Porque ele não tinha o que seguir, não tinha ninguém dizendo pra ele, ou um protocolo descrito, dizendo assim, cara, não coloque um peixe aqui agora. Você pode lá até no 10º dia, você colocar um acelerador biológico, que não existe, você sabe disso, né? Então, peraí. Ó a polêmica, ó o peraí. corte, ó o corte. Depois a gente volta nisso. Tá. Me lembra de lembrar Tá disso? bom, tá Voltar bom. nos aceleradores biológicos Beleza. e por que sim, o por que não, e por que Ótimo, você é fala muito sobre bom isso. falar. Top. E aí, o cara vai lá com 10, 15 dias de aquário
Ele não sabe que existe o pico e o vale de amônia, ele testa, opa, peraí, meu aquário já tá ciclado. No 10º dia, aí ele vai lá e coloca o peixe, aí morre. Então, cara, é super importante nós desenvolvermos esse protocolo que o cara sabe o que fazer do dia 1 até o dia 60. Claro que isso não é pro aquário de água doce, aquário de água doce Mas posso falar? Mas posso falar? Pode, claro, deve. Todos esses meus aquários aqui, eu fiz ciclagem de mais ou menos de 50 a 60 dias também, tá? Então. Porque assim, eu preferia errar por mais. Isso? Errar por mais. Eu sou mais velho no aquário. Eu tenho aquela escola velha, saca? Não vou mentir pra você, não. Sim, eu sou daquele que eu prefiro esperar, ter certeza, começar aos poucos, do que, vai num pet shop grande aí, que eu não vou falar o nome. Triton, quer fazer uma coisa pro aquarismo que eu acho que você ia matar a pau? Desenvolve um protocolo de ciclagem explicando, e você tem como, que você é biólogo, por que ciclar um aquário de 60 dias. Hoje eu sei no marinho. Hoje eu sei que, por exemplo, se eu ciclar sem luz, eu não dou start fotossintético no aquário e isso não começa com competição dentro do aquário. Hoje, no dia 35, eu faço o teste. Eu não faço nem teste de amônia e nitrito. Eu faço o teste de nitrato fosfato. Porque se tiver zerado meu nitrato fosfato, quer dizer que eu tenho amônia e nitrito ainda. Então a gente criou uma otimização. E no dia 35, se eu tenho presença de nitrato e fosfato, eu doso copépode no aquário. E eu fico quase 15 dias sem nenhum predador dentro do aquário. O que que acontece? Esses copépodes simplesmente, cara, se multiplicam muito rápido. E aí, o que que acontece? Esse aquário, cara, ele nasce com um poder biológico para suportar cianobactéria, alga diatomácea, porque, cara, um dos maiores comedores de cianobactéria e de alga diatomácea é copépode, é a microvida. Mas sabe que uma coisa... Que microvida não existe, tô falando microcrustáceos, não, né? claro. Tá? Sabe uma coisa assim, que a gente vive num mundo, Jeff, que todo mundo quer pra ontem as coisas. Exato. E o grande problema não, mas o que a pessoa tem que entender é o seguinte, tanto água doce como água salgada. Cara, não é um bicho. É o ambiente pro bicho. Isso que a galera às vezes demora pra entender, cara. Sim. Quando eu tinha loja, eu falava, gente, quando você monta um aquário, você tem que pensar, não é um cachorro você leva pra casa, ele vai dormir no seu sofá, tá de boa. Ele vai até gostar. Sim. Um peixe, você tem que montar a casa dele, o ambiente, pra planejar. Depois você pensar no animal. Sim. E hoje, nesse mundo WhatsApp, Instagram, tudo, pra hoje, a galera sofre, cara. Mas agora eu vou te falar qual é a maior surpresa quando eu montei esse protocolo. Você mostrando o resultado para ele. Um aquário assim, porque hoje eu já tenho muitos casos, né? Tá? E você dizendo para ele, documentado, o que ele tem que fazer nos 60 dias, cara, ele não faz. Ele segue o protocolo. Ele segue. Então eu consigo convencer o cara, você vai ter muitos benefícios se você esperar 60 dias. Mas eu também desenvolvi um protocolo de 10 dias, só que eu não marketeio ele. Sabe para que eu fiz esse protocolo de 10 dias? Para salvar aquaristas que caem no grupo do WhatsApp e dizem, galera, comprei um marinho hoje e já tá em casa dos peixinhos, estão nadando super bem. Veio com 2 palhaços. É osso. Para isso que eu desenvolvi o protocolo de 10 dias também. Tá? Que no dia 1 eu coloco bactéria e coloco amônio, ureia. Mas não boto o peixe. Aí eu salvo um animal. Esse cara vai ter problema com ciano. Mas ele tem um protocolo também para seguir ali. O bom é que ciano não mata peixe, né? Não então. Coral, em compensação, acaba com os coral. Mas tu vê, ictio mata, né? Ah, sim. E quando você cicla um aquário com 60 dias, meu velho, essa biologia que dá o suporte não é um remédio para ictio, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, quando o parasita tá nesse formato do ovinho no substrato, já era. O que você acha que vai comer lá? Os copépodos, um monte da microvida come. Isso. Então cara, eu acho que vale a pena pensar numa coisa. Eu sou parceiro, você quer trabalhar no teu trabalho. O Jeff tá me dando um monte de ideia aqui, eu tô ferrado, mano. Todo convidado que vem aqui me dá ideia. E eu não tenho tempo, meu dia precisa ter, sei lá, 68 horas pra mim dar certo, todo um monte de coisa que eu tenho que fazer. Mas aí você filtra as ideias que dão dinheiro, velho, entendeu? Essa ideia. Eu acho que é isso que tá faltando, viu, Jeff? A grana. Mas assim, ó, vamos voltar nos acelerador biológico, que é um bagulho que... Ixi, vamos ser cancelados aí. Não, eu já tô acostumado. Oxi, você também não tá acostumado, não, Jeff? Mesmo? Eu já tô acostumado, pelo amor de Deus. Rapaz do céu. Cara, acelerador biológico. Meu áudio tá aí que eu bati a mão aqui, tá? Não, mudou a cor só. Tá. Ó. Bom. Deixar no azul, ó. Põe. Pronto.
Me fala um pouquinho. Acelerador biológico. O que você acha? Tá bom. Me dá a sua opinião sobre os aceleradores biológicos, depois eu falo o que eu acho. Vamos lá. Cara, se eu te contar que eu sou conhecido no meu mundo, quem segue o meu canal aí sabe que é o Jeff, é o contra a garrafinha mágica. Foi uma live, eu tava nessa live Você aí. tava? Que você fala. Termina, vai. Então, eu tenho até uma camiseta. Que tá Sério? escrito. Tenho? Pô, eu vou te dar uma de presente. Tá bom? Você me deu uma de presente, eu vou te dar uma de presente. Terminou a live aqui, eu vou entrar lá e vou te dar a camisa. Demorou. Ó, é Magic Bottle. O nome da garrafinha. Que, cara, foi uma brincadeira que eu comecei no canal e pegou, velho. Pegou, todo mundo usa esse termo. Porque o aquarista, começa por aí, o aquarista quer a garrafinha mágica. Ele quer a garrafinha mágica que resolve o ictio, ele quer a garrafinha mágica que resolve a alga. Ele quer a garrafinha mágica. E a garrafinha mágica não existe, Tritão. Não existe. Na biologia não existe a garrafinha mágica. Podia ter, eu ia adorar, mas não existe, quem cara. não gostaria? Exato, né? Eu ia até vender, né, cara? E aí eu brinco com o pessoal que nós, influenciadores, nós temos um poder muito grande na mão. E o que acontece? Se eu chegar com uma garrafinha mágica e dizer assim, meus amigos, hoje aqui no canal Riftech, hoje aqui no Tritão, vou lançar com exclusividade um produto novo, que é esse aqui, ó, Magic Bottle. Olha os meus corais como é que estão agora. Bicho, a gente vende pra caramba. E eu tenho certeza que depois de 30 dias, 60 dias, vai aparecer um aquarista dizendo assim, Jeff, Tritão, meu aquário melhorou. E aí a gente revela que dentro da garrafinha tinha só água de osmose. Efeito placebo, né? Total. É isso, velho. E, cara, o que eu acho do acelerador biológico? Polêmico, hein? Como é que você vai acelerar, cara, milhões de anos da natureza? Começa por aí. Espécies, quantidade de espécies. Primeiro, se tem algum cientista aqui, eu quero que o cara me mostre que tem o termo acelerador biológico na ciência. Quero que o cara me mostre, porque até hoje eu não encontrei. Estou em busca do artigo científico que diz que existe acelerador biológico. Acelerador biológico, cara, é um nome que foi criado. Sim, claro. Tá? E aí, por que eu sempre digo, né? Hoje você vê, por exemplo, principalmente no marinho, um marketing desacerbado de dosagem de bactérias no aquário. Tá? Não sei se isso no doce existe. 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 É que assim, eu já sou Eu acho que gato no doce é escaldado. mais até, talvez mais aplicável, mas vou falar no marinho. Tá. Os primeiros aquários, a galera Tá. mais nova, Uhum. cai muito nessa Vibe do... fala do, põe é. isso aqui, Mas sabe? então, se você falar em bactéria, hoje, se você falar em probiótico, cara, vende sozinho, velho. Se você fala aminoácido no marinho, vende sozinho. A ampola mágica. Ampola mágica daí, ó, né? Ampolinha mágica, né? Uma santo prodbio, né, lá. E aí, o que acontece, gente? Vamos falar agora, realmente, porque nós fizemos aqui no Brasil 4 testes de DNA através de RNA da água marinha, tá? Nos Estados Unidos já existe uma empresa que só faz isso. Nossa, que da hora. Para o aquarismo. Que da hora. Então ele faz 2 testes. Primeiro, bacteriológico, ele te dá todas as famílias de bactérias já mapeadas e conhecidas, Tá. que por sinal, isso é um artigo científico que saiu das fezes dos cachorros, e eles têm um produto lá que faz análise DNA pelas fezes do cachorro. Nossa, que da hora. De mapeamento. Porque, cara, a família de bactérias são muito Não. parecida. Sim, Né? sim. E aí o cara mapeou tudo aquilo ali, nós conseguimos reproduzir isso aqui, nós fizemos, tá? Tem um cara do meio científico que ajudou ainda aí, só não posso falar o nome dele. Tá. Depois eu falo. Tá bom. Em off. No off. E nós conseguimos mapear as bactérias de um aquário, tá bom? E aí nós fizemos da água marinha, fizemos de um aquário novo e de um aquário de 4 anos. E você consegue ver o quantitativo de cada espécie de bactéria. Então você pega lá a água marinha, Você diz quantitativo de espécies? de espécie e de indivíduos. quantidade. Tá. E de quantidade, tá? Indivíduos não, né? Mas, qualitativo não consigo, de mas... bactéria, porra! Mas tem mais ou menos 30 espécies. Tá. Nossa, eu pensei que fosse mais. Não, tem muito mais, mas Não, essas claro, que são tá, mapeadas, tá? tá. Isso, uma delas é a Vibrio. Você já deve ver. Vibrio Nasai, por exemplo, né? Uhum. O que acontece quando você, por exemplo, coloca um ozônio no aquário marinho? Você detona isso aí, né? Tem algumas espécies de bactérias que morrem, outras não. Ah, sério? Que legal. É isso. Olha o mito do ozônio também, né? O que acontece quando você coloca fonte de carbono no aquário marinho? Algumas espécies que multiplicam, outras não. Então,
já é sabido que existe algumas espécies de bactérias que são extremamente sensíveis, que se você tiver nutriente alto, ela já morreu. Se você tiver nutriente muito baixo, outras morrem. Então, quando você dosa a bactéria no aquário, ou um acelerador biológico, tá? Primeiro, você cria uma competição com essas bactérias que ficaram ali esse tempo maturando, vamos usar esse termo, sei lá, maturando, Sim. ou se desenvolvendo, esperando a condição ideal para se desenvolver. Tá. Tá? Tá. Então, uma coisa eu tirei já faz 2 anos da minha vida, que é recomendar a dosagem de bactérias depois que o aquário está pronto. Tá. Tá? A não ser que o cara tiver um problema como uma mudança de aquário de lugar. Tá. Aí sim. Ou um start no aquário. Mas não quer dizer que eu colocar bactéria, eu estou acelerando esse processo. Tá? Porque quando você coloca a bactéria num aquário e já coloca um peixe e coloca uma fonte de carbono, o que está acontecendo? Cara, é só a parte de denitrificação que está pronta. Não é o resto. Tá vendo esse aquário atrás de você? Ele tá completando 90 dias e ele ainda tá ciclando. Então. Não tá com skimmer isso. ainda. Não Sim, tá. sim, porque sim, eu quero sim, fazer sim. uma ciclagem chata. Legal. É Entendeu? Isso, é isso. Eu só coloquei o casal de palhaço Uhum. pra ter alguma fonte É isso. de sujeira, entendeu? Então, pra mim, aí resumindo a história, pra mim não existe acelerador biológico. Eu também concordo Tá? com isso, cara. Existe bactéria. Sim. Isso existe. Funciona, Sim. tá? Mas, do jeito que hoje está sendo usado a bactéria, eu acho que... Virou um... Ah, troca água, põe bactéria. Põe bactéria. Ah, pôs comida, põe bactéria. Exato. Ah, pôs peixe novo, E aí, põe bactéria. Porra. coincidentemente, quem faz isso você nunca vê um aquário bombando. Pelo menos no marinho. Aí no doce eu não sei. Eu não consigo enxergar, tá? Eu não usei aceleração biológica em nenhum dos aquários. Tá. Tudo bem que... Porque assim, água doce tem alguns poréns, porque planta vem com bactéria, tronco vem com bactéria, né? Então, Qualquer coisa pode ser o transporte da Sim. bactéria. né? água salgada, minha dúvida, eu vou até fazer uma pergunta pra você em questão Tá. que eu tenho dúvida. Rochas importadas que ficam muito tempo secas, elas vão acabar perdendo todas as bactérias Claro, marinhas que estão claro, ali, né? Claro. Então, querendo ou não, o aquário tá inerte quando você monta ele. Perfeito. Ele tá 100% sem nada. Perfeito, perfeito. Antigamente, a gente tinha muita... no meu primeiro marinho, Trazer a biologia eu pegava a rocha lá, ou eu Viva. comprava a rocha, Claro. deixava no samp de uma loja, de outra pessoa. ou da própria loja, Aham, aham. e depois, sei lá, de um mês eu ia lá e pegava. Seria tão fácil se a gente conseguir, por exemplo, pegar um pouquinho da água do substrato lá do aquário do Ricardo Rio e dizer, pô, o aquário tem 17 anos, marinho. É o melhor aquário que tem, pô. Né? Pegar um pouquinho do substrato, um pouquinho da água e jogar no meu aquário. Mas aí cai exatamente onde eu falei das bactérias sensíveis. Entendi. Você não consegue replicar essas bactérias nesse outro ambiente que você está indo. É, porque Só é que- outro fator, é outro lugar, né? É que ela outro tá indo. lugar, cara. É, Tá? entendi. Essas bactérias, que são as mais, vamos dizer assim, as mais valiosas do aquário, tem 2 empresas no mundo que conseguem mantê-las vivas fora d'água. 2. Conhecidas? Não, tudo fora daqui. Ah, tá. 2 laboratórios no Ah, mundo. laboratórios, tá. É. Pensei que fosse marca de aquarismo. É, não. Não, 2 laboratórios no mundo que conseguem manter essas bactérias fora do ambiente dela. Imagina transportar. Só pra você ter uma ideia, o Yakult que você toma, meu camarada, são bactérias, tá? Sim, sim. Só que você sabia que existe uma logística por trás do Yakult? Imagino. Né? Ele não fica mais do que 2 dias lá. Isso já é parte do negócio, ele substitui. Porque em 3 dias o Yakult já tem a metade dos lactobacilos é. vivos dele lá. Então, cara, é uma coisa que eu estudei muito, muito. Eu diria que a química e bactéria foram as 2 coisas que eu mais me apaixonei no aquarismo, cara. E eu vou te falar que a parte de bactéria, essa parte de nitrificação, Aham. cara, é o coração do aquário. Porque sem isso não dá pra ter aquário. E extremamente pouco estudada. É, né? Infelizmente, né, É. cara? E bactéria é uma coisa que você não tem controle, né? Tem mais esse detalhe, né? Tanto que, porra, cara, você não viu que roubaram agora as bactérias lá em Campinas, lá, velho? Acionou todos os protocolos de segurança, velho. Porque, cara, o Covid saiu assim, bicho. Sim, sim. Né? Então, Jeff, todas essas marcas que vendem o acelerador biológico, Sim. é uma fauna ali dentro de bactérias muito escassa, muito pequena, né? Pequena mesmo. E ele sabe, a gente, quer dizer, eu acho que alguns vendem como a 8ª maravilha do mundo, mas não é. Quem realmente conhece sabe que não é. Mas, cara, eu monto um aquário marinho de 2 maneiras.
Hoje eu não coloco nenhuma rocha viva em aquário. Eu não trago nada de outro aquário. Porque eu já sei como montar o aquário marinho sem trazer os problemas de outro aquário. Posso te fazer uma pergunta claro, rapidinho? claro. Você é a favor de uso de água natural nos aquários, Jeff? Sim. Sou totalmente. Totalmente porque é uma água boa. É uma água É que a logística atrapalha, né? Exato, É igual isso. você falou, pessoal de Goiânia. Ferrou. Ferrou, então. Então eu acho que é super sim, principalmente se você souber água. Cara, faz um ICP da água. Boa. Faz um ICP da água, você tira qualquer dúvida sobre a água. Aqui hoje tem empresas que vendem água muito boa. A Biomarine, por exemplo, vende uma água muito boa. É verdade, eles vendem água, né? Eles vendem água, né? Água já pronta. Se você encher um aquário com água natural, é a melhor coisa que você pode fazer. Entendeu? Às vezes o que prejudica é a logística, né? Como eu falei, né? Prejudica a logística, entendeu? Então hoje, o que eu pego? Rocha seca. Tem duas maneiras. Quer montar um aquário marinho? Rocha seca, clorada, passa anticloro depois, lava ela, deixa no sol secar. Melhor coisa que você pode fazer. Não pega a rochinha do seu amigo. Estéreozão, melhor coisa. As Estéreo, tuas bactérias. Né? E aí eu uso dois tipos de substrato marinho. Ou um seco, aragonita. Eu gosto de fino, porque o fino não deixa entrar carga orgânica, tá? É chato por causa da circulação, né? Mas tem os benefícios depois. Uhum. Ou eu uso um substrato já ativado. Vocês têm muito, né? O ativado, não tem no... Cara, o aquário de camarão, água doce tá milhões de anos luz na nossa frente do marinho. Você acha, cara? Total, vai por mim. Sério, mano? Total. O marinho pode ser mais bonito? Pode, mas o doce, cara, tá anos É que é gosto, né, Jeff? Eu gosto dos dois, então eu não vou opinar, eu vou te fazer cara. uma pergunta. Quanto tempo faz que você escuta a relação NPK nos aquários? Nitrogênio, potássio e fósforo. Por causa Quanto tempo? Por causa do plantado. Do plantado bastante Beleza? tempo, sim, então, sim. Agora que a comunidade aquarista marinha se ligou nisso. Que tem consumo também, né? Total. Né? A gente tem a relação NCP, que é o nitrogênio, carbono e fósforo, né? O Redfield lá, né? Aquele cara que estudou o fitoplâncton, né? Cara, hoje eu explico controle de nutrientes dessa maneira para os caras. Não explico como baixar nitrato, como subir fosfato. Eu explico a relação. Porque também é outro mito, que a galera fala, nossa, meu aquário não pode ter fosfato nenhum, não pode ter nitrato nenhum. E esse que é o porém. De terrorismo isso. Precisa ter um pouquinho, Eu chamo de né? terrorismo. Por sinal, os planetas são formados com fosfato, né? E dentre outras coisas, né? Mas, cara, tem muito... Essa é outra coisa também que eu desmistifico, que é o terrorismo no aquarismo. O cara chega tem loja que vive disso, né, Jeff? Você sabe, né? Não, eu tenho caso, no meu treinamento que eu dou, tem o caso de uma conversa de WhatsApp, que é mais ou menos assim, eu tentar reproduzir. Oi, tudo bem? Meus corais estão morrendo. Sou novo no aquarismo. Meus corais estão morrendo. Aí a pergunta, você tem algas? Não tenho algas. Quanto que é o teu nitrato? Nitrato de 40, fosfato de 0,2 e tá morrendo. Aí embaixo assim, você precisa urgente baixar seus nutrientes. É duro. O cara não perguntou quanto tempo de montado tem o aquário dele, quanto tempo de ciclado, qual que é a reserva alcalina dele, porque ela tem ligação os dois, e da onde vem sua água. E posso falar uma coisa, Jeff? Qualquer problema, cara, você tem que estudar. É tipo uma doença mesmo. É isso. Você tem que tentar entender o aquário, porque o mesmo problema pode ser gerado por N fatores. Sabe? Introdução, uma introdução posterior no aquário. Cara, tem tanto problema que pode dar e às vezes o cara simplifica até no como arrumar, né? E cara, eu já passei tanta raiva em loja por causa disso. Só pra você ter uma ideia, quer ver, tá? Claro que isso por isso que eu considero ferramentas essa tecnologia, né? Sim. Com o ICP, logo quando a gente começou, né? O pessoal questionava muito. Deixa eu mostrar aqui no... Mostra aí. Pode ir falando aí, Jeff. O pessoal questionava muito, mas a gente conseguiu, tá? A gente conseguiu desvendar algumas coisas. Por exemplo, tinha um aquarista que chegou pra gente. Essa foi incrível. Dois casos. Ele não conseguia manter coral no aquário dele. Ele colocava 3 dias depois, branqueava tudo. Nós fizemos um teste CP. Cara, tem um elemento chamado zinco, tá? Tipo assim, a faixa dele ideal na água marinha é de 0 a 5 microgramas litro. Nossa, quase nada. Microgramas litro, só pra você ter uma ideia, 1 micrograma litro é 1000 vezes 1 ppm, né? 1000 vezes menos, né? Deu tipo 1.800 de zinco. Putz, grilo. Tá? E aí, cara? Tava zincado. Beleza. Piada ruim. E aí, cara,
Veio lá, uso de creme nas mãos. Putz! Veio no ICP. O que o cara falou? Cara, eu não uso creme nas minhas mãos. Beleza? Não uso creme nas minhas mãos. Aí, consultei a Triton. Está entrando por alguma coisa. Se não tem o metal na água, de zinco, não tinha, tá entrando de alguma maneira. Depois de algum dia a gente descobriu o que era. Ele tinha um filho recém-nascido e todo dia, final do dia, ele fazia troca e usava minâncora nas mãos. Putz. Passando na bunda do nenê. Era isso. Eu tenho uma história boa. Vou até te contar uma história boa sobre isso. Conta. Quando eu fazia manutenção, eu trabalhava em uma loja, né? Eu tinha uma manutenção que era um aquário pequeno, cara. Era um boio. Acho que era aquele MT-80. Era pequeno, era 80 ou 100 litros. Não, acho que era o maior. O 80 não tem de marinho. Era o de marinho, mas aquele de 100 litros, acho que era, né? Sei. Só que assim, como é marinho, a gente tirou a tampa, pôs fez aquela gambiarra legal, colocou uma lâmpada em cima, pá. E os bois ficam legal assim, né? Aqueles cara, antigos. ficou... Na época ainda era lindo. Cara, curvinho nos cantos, né? E assim, tudo bem, só coral simples, sabe? Tá. Mas tava legal, tava bonito. Porque às vezes pra deixar o aquário bonito, você não precisa gastar um absurdo de coral. Beleza. Tava o carpet green atrás, assim, tomado. Ficou bonito, sabe? Cara, do nada, o aquário começou a morrer absolutamente tudo. Tudo. E assim, morria a coisa, amônia ia lá pra cima, dava... Mano, mó B.O. Cara, eu ia toda semana, eu não conseguia descobrir, cara. Fazia teste. Cara, eu cheguei a fazer, tipo, 3 testes igual pra ver... Sabe quando você não sabe mais o que fazer? Você não confia no teu teste. Aí beleza, já tava, tipo, já tinha morrido praticamente todos os corais. Tinha só uns zoantos e uns mushroom lá vivo, pra variar, né? Aí, tranqueira, quando eu falo. Aí, sabe o que eu fiz? Eu tava ficando desesperado. Eu fui pra trás, e sabe aqueles 5 minutos que você fica olhando o aquário pra tentar entender? Eu sou meio desses às vezes, sabe? Dou aquele 2 passos pra trás, fico olhando, falo, mano, o que será? Você fez a melhor coisa, a observação, né, velho? Aí do nada, Jeff, fez um psst, em cima do aquário, na prateleira. Sabe o que era? Bom ar. Putz. Aí eu vi aquela névoa vindo assim, ó. Agora eu te pergunto, quantas vezes por dia que não soltava aquilo em cima do aquário? Nós tivemos um caso parecido igualzinho assim. Cara... Só que sabe com o quê? Com os repelentes mosquito. Isso Nossa! O cara tinha... Isso mata tudo, cara. Ele não conseguia ter nem peixe no aquário. Até peixe? Até peixe morria. 1 semana, 2 semanas morria. Cara, o aquário era estéreo, não tinha uma alga o aquário. Não tinha uma alga. O cara já tinha o aquário... Era ozônio. 6 meses. Parecia que ele tinha um ORP de 800. A gente ri agora, né? A gente ri, né, cara? Mas tipo assim, imagina um aquário de 8 meses não ter uma alga, brother. Caraca. Não tinha uma alga no aquário. Eu olhei aquilo a primeira vez, aí coletamos água, mandamos e voltou o ICP, arsênio. Nossa, tipo toxizaço. Cara, veneno pra rato, velho. É isso, né? Arsênio. E aí, tipo, não é tudo que o ICP vai te dizer também, vem do... Não, né? claro. Aí eu consultei a Triton, e isso que é uma grande coisa, os caras são muito fera lá. Isso tá entrando por algum contaminante que tá na sala. Nossa, que da hora. Da hora que eu digo o como vocês chegaram nisso. Cara, eu cheguei aí na casa do cara pra coletar água lá. Só que eu não me dei conta, não vi também. E aí eu falei, me manda um vídeo do teu aquário da onde tá aí. Aí, do lado onde tinha, sabe a régua essa daí, a régua que a gente põe lá, o tomadeiro? Era do lado, assim, do aquário, e era um aquário sem móvel. Tinha o SAMP tudo aberto. Tinha uns ventiladorzinhos ali, o ventilador para baixar a temperatura, e do lado aqui... Putz, e caia direto. O aparelhinho de mosquito, ele evapora aquilo ali e jogava dentro do aquário. Cara, tirou aquilo ali, fizemos umas 4 TPA, 4 semanas. Uma limpada, né? Acabou. Usou carvão ativado? Usamos carvão. Nessas horas funciona o carvão, né? Porque, pessoal de água doce, que tem planta, põe carvão, mas minhas plantas estão morrendo. Por que será? Porque o carvão tá tirando tudo da tua água. Né? Tá tirando mineral. Carvão é uma mídia filtrante, né? Mas, essa história sua, eu achei muito legal, porque... Vou contar a história aqui, tá? 2 também, legal. Vai. Tamo num já aconteceu isso comigo também, de negócio de mosquito, mas pra camarão neocaridina e caridina. Matou tudo do cara. Então, e é isso que hoje, né, cara, o ICP, né, ele é aplicado em várias áreas, porque você aumenta demais, cara, a taxa de nascimento, né?
Porque você chega aí numa qualidade de água. Tudo é qualidade de água, Tristão. Você sabe disso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou montar um lago. Tá. Eu tenho um poço. Eu Certo. quero ver se aquela água tá apta pra mim montar o aquário. Eu posso fazer um teste da Tritão, não posso? Da Você Triton. deve, eu diria. Tá? Só pra você ter uma ideia agora, nós estamos dando uma assessoria num aquário aqui em São Paulo de 44 mil litros. Não sei se você chegou a ver esse aquário. Você postou no seu canal? 44 mil litros. É, tem vários vídeos Nossa, lá. pequenininho, né? Na sala dele. Ah, que A pequeno. casa, acompanhem lá, tá? Acompanhem lá no canal. A casa foi construída em volta do aquário. Os acrílicos vieram da Hayden dos Estados Unidos, teve que colocar um guindaste. Esse eu acredito que foi Antes- 400 mil. Antes Ou aquele... Bom, deixa eu... Olha nas polêmicas. Já conta a história depois. É toda uma logística. Eu imagino. E é uma sequência na obra também, porque você não pode, depois que construir o aquário, colocar o acrílico, né? Uhum. Tá? É 2,80 de altura o aquário. Nossa, grandão, É um velho. pé direito de uma casa, é a altura do vidro, tá? Deve ser grossaço, né? O negócio deve ser ô absurdo. louco, Então. E aí, o que nós fizemos? A gente faz isso para todo tipo do aquário, mas como ali é um negócio, é um projeto, né? Uma coisa assim, uma coisa que a gente tem que colocar no custo é o que é mais barato filtrar. Se é Claro. água do poço ou é água da rua. Por quê? Cada fonte, cara, tem uma diferença. Não posso dizer que um filtro é igual para todo mundo. Isso é uma coisa onde a galera erra, entendeu? Ou um filtro de 4 estágios não resolve o problema de todo mundo. Meu Eu- TDS aqui vem baixo, sabia? Eu tenho cliente que tem TDS de 900, brother. Você é louco. Portugal é assim. Pessoal de Chile é Portugal, 300, não tem nada abaixo de 300. Sério que é alto assim, sim, velho? assim, é. Então essa Resina deve ir embora lá feito... Mas aí é onde entra exatamente a tecnologia. Com o ICP a gente conseguiu mapear como tirar aqueles elementos que levam o TDS desse nível. Porque às vezes você está num lugar que o TDS é 900, mas o teu silicato é baixo, por exemplo. É outro Entendeu? porém que tá tendo. TDS Ou alto. você pode ter um TDS baixo, mas um metal pesado que geralmente não consegue medir ele. Tipo cobre, um bagulho tipo, Então, né? exato. E o silício você não mede num TDS, por exemplo. É. Porque ele é um elemento não condutor. Por isso que existem as placas vai silício, né? A placa de circuito eletrônico vai silício ali dentro. Então a gente conseguiu entender com o ICP como montar um filtro eficiente e de baixo custo. Tá? Legal. Para você usar menos resina. Cara, só para você ter uma ideia. O TDS de entrada lá na Triton, aqui em São Paulo, é 54. Como é que é o teu aqui? Por aí também? Cara, aqui varia um pouco. Aqui já chegou a bater 25, Bom, 29. hein? Boa água, Boa hein? pra caramba! Muito boa água, Você hein? é louco! Por isso que o aquário vai ver. É, porque Não é que ele Amazônia... sabe, velho, é que a água é boa. Não, e ainda mais pra Amazônia, que eu gosto de uma Ah. água mole, pra mim é Sim, maravilhoso. Maravilhoso, é. Se eu fosse usar resina pra tudo... Já usei, viu? Não vou É. mentir, não. Então, Já usei. Mas eu fui fazendo os testes sem... mas é pra muito ver qual bom, que é. claro. E aí, então, lá na Triton é 54. Eu tenho um filtro de 7 estágios. Mas eu tenho 3 polipropileno de entrada. E isso Que já dá uma segurada boa, né? Isso faz com que eu economize o quê? Membrana e economize a resina. É mais caro, né? Cara, eu tirei 25 mil litros de água com esse filtro. Puta merda. Caraca, velho. Da hora. Tá Com a vendo? mesma resina. Às vezes não é... Às vezes você sabendo como é que vem sua água, muda completamente o jeito de uma, Muda. de uma Então, RO, né? o que nós fizemos nessa casa lá? A gente descobriu que é melhor usar água de torneira do que a Do água poço. do poço. E é uma água que ele tem grátis. Putz. Vai ser mais barato filtrar. E aí o que nós fizemos é o seguinte, bom, cara, é uma emergência, precisa fazer água, vamos usar do poço. Entendeu? E aí a gente colocou, no projeto lá tem um registro para você mudar a fonte vindo da água do poço ou da água de torneira. Então, cara, isso hoje dá para Tem as duas planejar. opções, legal. Você fizer o teste CP para montar um lago, você só vai ganhar. Só vai ganhar. Porque ainda tá muito de teste de CP, marinho. Marinho, Não é verdade? Então, e o teste CP ele vai evoluir pro doce. Será que se baratear, será que é isso que segura muito? O principal é você receber as recomendações e não só ver os valores dos testes. Às vezes é um norte pra você Então, manter, né? cara, do plantado você tem que suplementar tanto de potássio no teu aquário. Ou de fósforo. É fósforo ou fosfato? Depende da mesma planta, coisa, depende de então. várias coisas, né? E aí é isso. O ICP vai chegar lá uma hora que o plantado, velho, vai colher muito fruto com isso. Hoje ainda não. Você já falou com o Caio da Fazenda pra colocar uns tritão lá pra venda? Triton lá pra venda? Cara,
Troca ideia Eu com tô ele. atrás deles já. Ó, Caio. Ó, o Caio precisa vir aqui também pra gente falar de neocaridina, caridina. Então. Mas vou passar seu contato aí pro Jeff pra te Boa. encher o saco aí, mano. Mas é isso, cara. Tudo isso aí hoje pra mim é ferramenta. Legal. Eu acho que o que a gente estudou é o que mais vale no final das contas. Não é essa com certeza. tecnologia, velho. Sim, sim. Sabe? É que isso é uma maneira da gente evoluir. Exato. Ponto. É o que eu falo pra todo mundo. Antes de tudo, aprenda. Uhum. Pesquise o tipo de aquário que você quer, o animal que você quer manter, pra depois... Melhor coisa. Cara, não adianta eu querer ter cascudo e querer que ele fique numa temperatura baixa, num pH alto pra caramba. Não rola, Perfeito. cara. Nós Não, temos um alinhamento entendeu? total nisso aí. Eu vou te dar um exemplo. Ó, o pessoal chega pra mim através da consultoria, né? Eu quero montar um aquário marinho. Aí eu falo primeiro, do quê? Como assim do quê? Pode ser um onlyfish, pode ser tanta coisa, né? Beleza, esse é o primeiro passo. Pode ser um onlyfish, pode ser um só de LPS. Sim, Tem gente que não gosta de coral duro, velho. sim. Ah, não, eu quero só de acrópora. Beleza. Aí eu falo assim, qual a origem? Como assim? Falei, hoje a maioria dos corais vem da Austrália e Indonésia. Ah, mas não conheço a diferença. Então agora eu vou te mostrar. Isso aqui é um coral australiano. Existe coral australiano, só pra você ter uma ideia, que é Outer Reef e é Inner Reef. Inner Reef é o próximo da costa. Níveis de nutrientes mais altos, tem mais rio. Outer Reef, níveis de nutrientes baixíssimos. Você vai ter que ter uma luminária mais forte. Você vai ter que manter esse aquário quase zerado. Uma Você água vai mais ter que ter pobre, uma né? circulação ferrada no aquário. Por quê? Porque lá, apesar de serem às 5 horas da costa, é raso ali, você tem é o Recife. não, sim. E a onda quebra em cima das acróporas. Então, cara, eu monto o aquário pro cara baseado nas espécies da origem. Que é o certo. Que eu sou de uma escola, cara, que tenta fazer o aquário do animal o mais próximo possível do que ele tenha, ainda mais se for um animal coletado. Se é um bicho criado, Kingyo, porra, beleza. Assim, mas assim, eu sou chato nesse ponto. Eu quero neon. Pô, então eu vou colocar bastante folha. Tá vendo? Tem folha, a galera não gosta de Sim, folha. sim. É uma água mais escura. Olha esse aquário, não é um aquário cristalino. Só que tem um porquê. Se eu Isso quiser tem deixar ele marinho cristalino, eu deixo ele cristalino. Claro, entendeu? claro. Mas não, é rodóstomo. Olha a cor desses peixes. Eles não ficam assim numa água clara, mano. Eles não isso, ficam. É isso. E peixe de água salgada também tem suas peculiaridades. E aí o né? cara pega. Primeiro, eu quero montar um aquário mistão, Jeff. Tá, o que é um misto pra você? Ah, não, eu quero soft, LPS e acrópora. E um anjo no meio. Não, aí... o imperador. O imperator, né? Aí, cara, então é uma consultoria. Eu explico pra ele, cara, primeiro, um aquário misto do jeito que você quer, você nunca vai poder ter nitrato com menos de 10 e fosfato com menos de 0,1. Não vai poder ter. Porque senão você vai matar a torte. Mas você pode ter torte num aquário de baixíssimo nutriente? Pode. Quantas espécies aguentam isso? Então, cara, a galera quer enfiar o planeta inteiro dentro de um cubo de vidro marinho. Então, a gente tem que explicar essas coisas, né? E eu acho que é a mesma coisa no doce também, né? Eu o acho cara que doce é pior. Pior? Sabe por quê, Eu achei que Jeff? era melhor por causa do pH, velho, que era limitante. Mas o pH... Não, aí eu que te faço outra pergunta. O pH do marinho é praticamente o É mesmo. o mesmo. Água doce não, cara. Então, cara... Entendeu? Você pega um neon. Mas eu achei que já meio que filtrava a galera que queria um mundo ou outro e tal. É que assim, cara, eu acho que o ponto dessa nossa discussão é custo do peixe. Tá, Por quê? Tá. Você vai comprar um casal de peixe palhaço, você vai pagar o quê? 150, 200 reais? Se comprar 20 neon, vai dar o quê? 50 reais? Então o cara não tem medo de errar. Entende? Infelizmente. Tá. O cara não tem esse medo de errar. O aquário marinho, eu acho... Não sei se eu tô falando besteira. Eu acho que eu já notei muito isso. O cara tem um pouco mais de medo de errar porque são coisas mais caras. Mas erra também, viu? Mas a água doce é pior. É. Entendeu? Por exemplo, eu falo pro pessoal que eu tenho cascudo aqui, matriz, que, é 500 reais. Sei. Quem vai pagar 500 reais num cascudo? Caralho, 500 pila, velho. Eu sou louco, beleza. E tem uns bonitos aqui, hein, gente? Tem uns bonitos aqui, olha. E assim, aí eu já cheguei a receber neon de Manaus com pH 4. Aí eu te pergunto, dá pra manter um pH 4 no aquário? Aqui a dica pra você, ó. Quem testa os parâmetros de um peixe que chega? Ninguém, cara, difícil. Cara, você recebe um coral. Você não sabe como é que tá o pH, como é que tá a salinidade. Aí você vai botar no teu aquário. Pô, galera,
Mesma coisa, né? Tem que entender de onde tá vindo. E às vezes até não é nem da origem dele, mas da loja que veio, ou né, da aquicultura. Você, o pessoal que pega coral, você faz um banho de dip? Um banho profilático? A galera não faz, você tá ligado, né? Confio na loja. Gente... Não faz do peixe e não faz do coral, né? Quarentene o peixe. Fala aí, Jeff. Total. É melhor você errar por mais e ter certeza que você não vai introduzir nada no seu aquário. Eu costumo dizer assim, ó. Você pode ter ciclado bem teu aquário, você pode ter escolhido uma loja boa, mas entenda o seguinte, o ictio tá no teu aquário. Lascou. O ictio tá no teu aquário. Aí esse peixe veio estressado. Imunidade lá embaixo. E aí, imunidade lá embaixo. Aí você não sabe quantas horas esse peixe viajou para chegar aqui no Brasil. Aí, às vezes esse peixe ainda chegou e ele tá sofrendo porque tá disputando um território com alguém ali dentro. É mais tangue, né? Dependendo dos tangue. E o que acontece? As pragas, velho, elas são oportunistas. E elas vão pegar o peixe que tá mais suscetível. Aí você pega, o cara tem um aquário de 2 meses e colocou um powder blue. Que o cara parece ter um imã em ictio. Eu já perdi uns 3, cara. Powder blue, powder brown. Véio. Aí a galera são esses que a galera quer. O fornecedor tá baratinho. Sabe aqueles fornecedor que você não ouve falar e aparece umas promoções? O Hepatos, né? A Dory. Mesma coisa, velho. Você compra uma Dory hoje por quanto, velho? Aquelas moedinhas baratas. Aqui, cara. Porra, a galera vê aquilo ali e fica louca, cara. Quer pôr no aquário. E aí dá esse BO. Entendeu? E falando de ictio... Quarentene, faça dip. Tem outro protocolo que é o KFC. Kung Fu Koro, os caras desenvolveram lá. KFC. KFC. Boa, foi boa. Gosto. Nós temos eu também gosto de KFC. E aí, cara, façam toda a profilaxia. O que é esse KFC? Tudo. Agora eu fiquei curioso, porque eu não conheço. É um protocolo é uma profilaxia mesmo completa, tá? Que você começa com água oxigenada primeiro. É um banho de água oxigenada numa quantidade. Sim, claro, né? claro. Tá? Depois você coloca esse coral num banho com ciprofloxacina, aquele medicamento, tá? Que é... Protozoário? Pra matar protozoário? É um antibiótico de largo espectro, tá? Ou seja, ele pega uma grande turma desses caras aí. Mais Lugol, que é iodo, né? Uhum. Tá? Então é um mix ali de coisas, você pode até deixar 12 horas lá, tá? Aí você tira, lava de novo e põe no aquário. Isso pra todo tipo de coral? Você pode fazer pra tudo. Até pra anêmona. Por sinal, esse protocolo saiu de anêmona. E vem cá. Só que aí você não, se for anêmona, não usa oxigenada. Tá. Assiste a live aí. Boa. KFC. Rivitec KFC. Existe profilaxia pra estrela, pra ofiuros, pra esse tipo de bicho? Não, né? Água doce? Sei lá. Eu gosto muito de água doce. Meus peixes marinhos chegam... Você mete na água doce. Água doce, 3 minutos. Até ficar tombando. Não, alguns já tomba na hora, né? Não. Assiste no canal também, tem uma entrevista com o Dr. Pedro Henrique Cardoso, médico veterinário. Conhece o Dr. Pedro, né? Lá da Piranga, né? Uma sumidade, Dr. Pedro. Eu preciso encher o saco dele pra ele vir aqui, hein, cara? Tem muita coisa de doença de peixe que é... Meu Deus, Dr. Pedro. Que a galera ele faz umas misturebas que às vezes... Nossa, não, gente, isso... Odínio é diferente de ictio, Cara, é diferente de... Nossa, velho. É diferente, mas você coloca numa quarentena, velho, você vai sofrer muito menos. Sim, sim. E esse negócio da quarentena, cara, eu demorei depois de muito tempo. Eu acho que eu tomei vergonha na cara mesmo, só depois que eu montei loja. Porque eu cansei de morrer bicho, cara. Cansei. E faz quarentena pra doce também, né? Cara, mas é diferente, né? É diferente. Por exemplo, cascudo eu não posso usar cobre, né? Eu tô perguntando aqui, é porque eu vim aprender aqui também. Boa, não, isso aqui é um papo pra todo mundo aprender, cara. Porra, tô fascinado por água doce, velho, também. Faço também, só que é muito diferente, né? Tá. Por exemplo, cascudo, se eu botar cobre, esquece. Não dá. Cara, o mandarim também, né? Não dá pra botar cobre. Mandarim também não dá. E sabe uma coisa também que eu ia comentar com você? Você falou de peixes nacionais, né? Tá. Me corrija se eu estiver errado, bom. tá? Mas eu acho que eu até comentei isso com o Felipe, da Coral Cultura. Se você não viu o vídeo do Felipe aqui, ó, tá na descrição. Maratona aí os podcasts que só tem papo da hora, hein, gente? A gente tava conversando sobre peixes nacionais. E o peixe nacional tem um mito desgramado. Ah, não, esse peixe é ônibus de ictio. Só que, me corrija se eu estiver errado mais uma vez.
Quando você pega um peixe importado, cara, ele passou por tantas fases, foi coleta, foi na distribuição primária, depois foi para um primeiro fornecedor, depois foi para uma importadora, depois veio para os Estados Unidos, às vezes nem vem direto para cá, aí depois vem para cá. Cara, o que tinha que morrer, o que tava zoado já foi. Você pega o peixe nacional, ó, encomenda com um pescador aqui da Bahia, do Espírito Santo, terça-feira, sábado tá aqui. Quarentenou? Claro que não. Então é óbvio que tipo a chance daquele bicho morrer com algum tipo de patógeno é absurdamente maior. É isso mesmo ou eu tô falando besteira, cara? Exatamente isso. Né? E tem mais. A galera que compra peixe nacional, quarentena junto com o peixe importado. Que tá totalmente errado. Tá? Você pode misturar ele depois, tá? Mas a quarentena tem que ser separado. Você tem que também usar outros produtos também para peixe nacional. Mas, cara, para mim, peixe nacional é maravilhoso. Sim, sim. Maravilhoso. Você nota que tem um preconceitinho com o peixe nacional? Eu noto muito isso, cara. Tem. Eu tô querendo alguém que chega na consultoria para mim para pedir, eu quero montar um só com o nacional. Calma que esse aí vai ser só nacional, ó. Vamos ver o que... Mas é legal, o peixe nacional é legal. Cara, eu mergulho, então, porra, cara, pra mim, porra, ver um ciliares, velho. Entendeu? Ver um paru. Grande adulto, coisa mais linda, né? Casal de paru, cara. Sabe? Grama brasilienses. Elecantinos Fígaro. O Bodianos Rufus. Rufus, o grande, cara. Quando ele tá grande, ele fica lindo demais, velho. Liopoproma, conhece? Liopoproma carmabi. Só que esse não dá pra ver, né? Cara, nós temos Qual um peixe. Que é esse? Nós temos um peixe no Brasil que é endêmico do Brasil, que é um dos peixes mais caros do mundo. Mais caros do mundo. Qual que é ele, cara? Cara, ele é um... eu vou colocar a foto aí depois, ele é um tá, listradinho. Vai falando aí que eu vou te mostrar ele. Tá. Você vai cair da cadeira. Porque, velho. cara, quando... Nós temos um peixe no Brasil que não tem em nenhum outro lugar do planeta. Já viu falar a ilha de São Pedro e São Paulo? É o arquipélogo mais distante longe, da costa sim. aqui do Brasil, né? Ele tá mais perto da África do que, né? Cara, tem um anjo azul lá. Deve ser horrível, imagina né? uns ciliares todo azul claro. Um azul assim, ó. Não é o azul do Baianos, não. Puxando para um Coerelos. Imagina um ciliaro mais claro que o um pouco Coerelos, mais claro que o Coerelos. Mais claro ainda. Que também é um peixe lindo, né, cara? Maravilhoso. Coerelos, tanto pequenininho, amarelinho, como adulto, né? Tem um ictiologista, como é que é o nome dele? Ai, caramba, agora eu vou esquecer. Já eu lembro dele aqui. Que é o cara que sabe fazer mergulho a grande profundidade usando um equipamento chamado rebreather. Que ele filtra o próprio ar. Esse cara chega a 200 metros de profundidade. Ele catalogou vários peixes nacionais. Tem baantias que só tem aqui no Brasil. Sério? Maravilhoso. Cara, a gente é muito desconhecido. O Brasil é rico, o Brasil é riquíssimo, cara. Isso. E tá certo, tem espécies que tem que proibir mesmo porque estão ameaçadas mesmo. Né? Então é isso, nós temos muita coisa. Eu sou completamente a favor de nacional, permitida a coleta, montar um aquário junto. Ciliares é a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. É bonito, né, os ciliares, né, cara? Eu gosto muito. É que assim, nesse aquário já não vai dar pra ter um ciliares, um paru, porque é um aquário pequeno, né? Mas um centropig dá pra ter. Centropigzinho é um peixinho bonitinho. Tá peixinho pequeno, aqui, né? Vê se você encontra um peixe desse aqui em algum lugar no planeta. Nossa, deixa eu colocar na câmera do meio aqui, ó. Põe lá pra galera aí. Posso, Jeff? Pode, pega aí. Ó, pessoal. É isso. Incrível, né? Ó. Mas é um peixe de difícil acesso, nem eu tenho. Eu tenho um parente dele que vem do Caribe, tá? Que é parecido. Mas esse aqui só tem aqui, né, cara? Eu lembro que o lá da Fishland, o Ricardo, ele era louco por uma ante, cara. Que ele olhava. Nossa, como é que é o nome daquela ante, cara? É cara pra cacete. Borbônios? É! Borbônios. Eu tenho uma Borbônios. Aí eu olhava. É que é gosto, né, mano? E ela é feia. eu entendo exatamente o que você vai falar. Eu olhava, Jeff, cara, eu falava, nossa, velho. Tem certeza que você acha bonito esse peixe, né? Nossa, velho. Ele é de profundidade, aquele peixe, né? Também, é um peixe que cara, por isso que é caro, né? Nossa, eu olhava assim, ô Ricardo, sério, mano? Eu vou limpar meu samp aqui que eu ganho mais. É isso. E tem peixe, cara, que você olha... Mas isso que é o fascinante do aquarismo. É isso que é fascinante, cara. A primeira vez que eu vi um bangai, eu falei, que bicho feio do cara. Eu também, eu não gostava de bangai no começo. Cara, um dos peixes pra mim... Essa semana eu falei sobre o bangai no canal. Eu não gostava do bangai. Só vem de um lugar chamado Ilha de Bangai, na Indonésia. Só vem de lugar. E a área dele, por sinal, é o peixe marinho com menor extensão
como é que é? Que aparece? Como é que é o nome? Esqueci agora. De incidência. Incidência. É o peixe com menor área de incidência do planeta. Que da é o hora. bangai. Que legal. É. E é um peixinho que hoje a gente cria, né? Tanto o Nossa, pijama o meu como já o bangai, né? Criou dentro do meu aquário. Os dois são criados hoje em dia, não são? Hoje os dois são. Os dois, né? Pijama e o bangai. Os dois. E isso, né, diminuiu a pressão, né? Claro, claro. E, cara, é o futuro da E agora o aquariofilia. mandarim recentemente, né? Também. Agora o Yellow Tang vai vir pro Brasil uns aí, não vai não? Logo mais? Já veio? É, A acho Ipiranga que já trouxe, não trouxe? É a Biota, né? Uma empresa chamada Biota. Legal, Eu entrevistei o dono no meu canal já. legal. É o David, né? Acho que é o David Smith o nome dele. Cara, um investidor alemão que bancou o projeto e eles fizeram uma parceria com o pessoal da Indonésia também. Lá reproduz muitos anos. Lá eles reproduzem neon, né? Coisa que aqui a gente não reproduz, né? Rodóstomo. Então. E aí, bicho, essa empresa hoje é a única que conseguiu reproduzir o Yellow Tang. Que top. E assim, abriu brecha, né? Daqui a pouco vai vir um Hepatos, daqui a pouco vai vir um porque Purple sabe o que Tang, eles né? querem? Eles não querem ter essa tecnologia só para eles. Eles querem fazer parceria com outras empresas Que top. Ele falou, cara, eu tô procurando uma empresa no Brasil para fazer. Que legal. Porque, cara, não tem, a demanda é altíssima. É claro. E outra, vai baratear, né? Tendo mais, Exato. várias empresas comercializando, criando, a Sim. tendência é Exato, baratear, exato. entendeu? E aí o que acontece, cara? Reduz a pressão de coleta. Então a galera tem que entender, porra, mas um Yellow Tang é caríssimo. Cara, é caro porque tem demanda. E a coleta hoje é proibida. Agora parece que vão liberar. Agora, finalmente. Aqui na América Central, né? O Yellow Tang no Havaí, né? No Havaí, No Havaí. E parece que eles vão liberar agora, depois de ter feito milhares de estudos, e aí vai ter cota, negócio rigoroso, entendeu? Que é um peixe maravilhoso. Não, né, é pra quem lindo, já viu. é lindo, Yellow é Tang, lindo, né? lindo, lindo, lindo. E é muito emblemático no aquarismo. Eu lembro que verdade. quando eu era pequeno, tinha Coral Aquários. Era uma loja assim que foi Onde era essa loja? Era aqui na Aurélia. É. Na Aurélia? É na Aurélia. É onde era a Comarine aqui da Lapa. Agora já é outra empresa, eu esqueci o nome agora. Tá. E, cara, eu lembro que quando eu cheguei lá, eles tinham um Only Fish, assim, só com peixe. Cara, eu vi o Yellow Tang, aquele bico, aquele amarelo. Cara, aquilo ficou na minha cabeça. Olha. Sabe? Tipo, e na época eu peguei um beta, né? Que é o que dava, Que é o que dava, né? Dava. Mas, cara, e é legal, porque você também começou com beta. Comecei. E como isso é importante. Eu lembro que quando eu tava na pandemia, eu tava pra abrir a minha loja, né? E eu lembro como tinha pai chegando, eu quero montar um aquário com meu filho, vamos começar com betinha. E assim, eu sempre montava um aquarinho de beta, não aquela caixa de vidro sem nada. Eu montava um aquarinho de, sei lá, 20 por 20, 30 por 30, filtrinho, termostato, uma sabe? plantinha, dá uma qualidade de vida pro betinha também, né? Tem que ter. E cara, isso fica na cabeça da criança. Cara, e é sensacional, cara. Na cabeça da minha filha, não só o beta, mas como o aquarismo, né? A minha filha gosta muito de cultura oriental e tal, então ela deu o nome oriental pro peixe, né? O roshi. E aí, cara, quando morreu esse peixe, foi quando eu montei o marinho, cara, porque simplesmente, cara... E ela deve ter adorado, né? Minha filha foi pra esse lado, por quê? Porque eu tava viajando, ela fazia os testes pra mim no aquário. Ah, que da hora. Ela vai se formar em biomedicina em breve agora. Ah, que legal. Não foi pra biologia? Cara, vou te falar uma coisa. Ela come com farinha as aulas de química, né, velho? Então... E você sabe que na faculdade, eu sempre tive aquário desde pequeno. Então, pra mim, quando o professor falava de... Ciclo do nitrogênio. Ciclo nitrogênio, pH, amônia, filo de peixes, assim, tipo, eu já na minha dureza, cabeça... pH. TDS, todo mundo, nossa, TDS, o que é isso? Mano, pra mim era uma coisa... simples. Sim, eu ferrava em outras coisas, mas cara, nisso pelo menos... Se você caiu aqui de paraquedas nesse canal e você quer montar um aquário, velho, é a melhor coisa que você pode fazer para sua família. É verdade, é verdade. Primeiro, união entre o casal, seus filhos vão participar, né? Eles vão aprender biologia, vão aprender química. Respeito no animal. É isso, cara, é isso mesmo. E o peixe ser considerado como pet, cara, é a melhor coisa que você pode fazer para teus filhos. Entendeu? É isso. Jeff, vamos caminhando pro final? Vamos. Fala dos teus projetos, fala da Riff TV, né? Do Riff Tech TV. Boa. Aí você já está convidado para participar também. Participarei com muita O Riff Tech TV, o que aconteceu? O Riff Tech, hoje a gente tem um público fiel. Eu faz 2 anos... Dois já? Toda segunda, né? Todos os dias. Todo dia você tá fazendo live? Todos os dias. Já faz 2 anos. Parabéns, Jeff.
Faz 2 anos que eu entro todos os dias ao vivo às Da 8 hora. horas da manhã. Da hora. Tá? E ali eu passo 45, 1 hora. Cara, sabe o que É uma trocação de ideia, né? Sabe Isso que é Tem gostoso, né? pessoas ali dentro, às vezes a gente bate 100, 60, 100 pessoas, mas isso aí vai pro ar, daqui 3 dias virou 1.000, 2.000, 3.000. Sim, sim. E aí o que acontece? A rede entrega. Você tá ali fazendo todo dia conteúdo, vai entregando, então as pessoas vão aparecendo. Mas tem gente que tá ali, cara, desde o primeiro dia, velho. Legal. Todos os dias, todos os dias. E eles me ajudam. As pessoas novas que chegam, tipo assim, às vezes eu falo, o cara acha que eu tô falando um absurdo. Tipo, pro aquarista marinho, tira as mídias do teu SAMP que teus níveis de nutrientes vão baixar. Só que o cara não Eu aprendi com o Ricardo Rios, ó. Meu SAMP aí não tem nada. tem nada, Tem tá nada. vendo aqui, ó? Né? Tem nada. E aí mas tem que explicar pra você entender o motivo, né? E aí as pessoas que estão ali, cara, eu fiz isso que o Jeff falou no meu aquário e eu tenho nutriente controlador. Então vai virando um negócio legal. Bom, até então era o canal Riftech. Isso faz mais ou menos 30 dias a gente inaugurou o Riftech TV. E o que é o Riftech TV? É uma programação fixa já. YouTube e Instagram? YouTube, Instagram e TikTok a gente transmite ao Legal. mesmo tempo, ao vivo, Tá, com o chat integrado, com tudo. legal. Então o cara manda mensagem lá, já cai ali e é uma interação maluca. Maluca. Legal, imagina. Aí a gente faz cortes disso aí, que vai pro ar também. E eu criei uma programação, por exemplo, então, quarta-feira é dia de aquarista iniciante. Quinta-feira, hoje foi avançado, Tá. tá? Segunda-feira é o giro no Riff. Então, cara, notícias do mundo inteiro sobre aquarismo, tá? Terça-feira a gente fala de notícias também. Sexta-feira é avaliação de aquários. E no sábado, eu e a Michele, minha companheira, nós vamos pra cozinha sempre levar uma receita pra galera do aquarismo. Então a gente conecta as bolhas diferentes, aí aparece gente que gosta. Oh, puta, tem um aquário ali e tal. E outra, nada te impede de estar fazendo, cozinhando ali, trocando ideia sobre aquário, né? Esse é o grande barato. E o que eu quis fazer com o Riftech TV? Cara, é abrir espaço pra quem tá começando. Isso é Abre legal. espaço pra quem isso é tá legal. começando. Da hora, bem legal. O cara tá produzindo. Cara, tem um monte de canal, velho. Tem. Que é pequeno, o cara tem 300 seguidores, mas faz um conteúdo muito bom, cara. tem. E esse cara tá ali, velho. Então, nós estamos colocando essa programação dentro do canal, dentro da grade. Então é como se fosse uma TV mesmo, Legal. tá? E aí domingo a gente tá penando, mas pra ter uma série pra kids. Sobre mergulho, sobre Recife e sobre a vida aquática, vamos dizer Posso assim. te cortar fazendo outra Fácil, pergunta? Claro. Vocês não vão voltar com construtores, não? Consultores de aquário. Eu curti, hein, cara? Você tem 2 temporadas pra assistir, se você já assistiu. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube, Consultores de aquário, pega aí. É eu, o Marquinhos da Aqualand, o Ricardo Rio e o Kiusley. Tá? E aí lá vocês vão ver até o Richard lá dentro, né? Nós consertamos o aquário do Richard. Aquele aquário que tá ali atrás dele hoje, O grandão, né? nós que consertamos aquele aquário. Aquele aquário tava vazando. Já teve vários BO aquele Aliás, aquário, né? já consertaram umas 3 vezes. Construtores conseguiu consertar de vez o aquário dele. Né? Mas, cara, hoje existe uma possibilidade de consultores voltar, mas é um projeto que, só pra você ter uma ideia, custava pra gente R$3.000 por episódio. Tá? Vai atrás de marca. Com certeza. E tem Pô. marcas que patrocinam. Por sinal, cara, nós tivemos a segunda temporada, nenhuma marca era que são as nossas, entendeu? Tá? Outras marcas, outros distribuidores entraram. Mas o principal problema, cara, foi agenda. Imagino. Juntar vocês 4, Os ferrou. 4, Ferrou. mais a produtora, né? Ah. Mais a produtora. Então, se você não assistiu, gente, assiste aí a segunda temporada. Cara, eu sou suspeito de falar. Não, eu Mas, também. cara, foi um projeto muito legal. Muito top. Muito legal. Muito, muito posso te legal. falar? Projeto que podia ser vendido fácil aí pra streaming, Sim. pra alguma TV, TV aberta. Sim, sim, Pô, sim. cara. E teve propostas, tá? Teve, que legal, cara. Mas foi aonde eu aprendi a escrever um roteiro, que eu nem sabia como é que fazia isso, tá? E, cara, poder fazer aquários, por exemplo, que estavam dizimados. Como vocês filtravam essa das lojas que chegava pras lojas? Como Cara, que fazia? o primeiro aquário, a gente largou tipo assim, uma isca. Porque a gente não podia revelar isso tudo, tinha investimento por trás e tal. Claro. E a gente se escondeu, ninguém sabia que era consultores. E aí, nós estamos testando um produto e a gente quer resolver um aquário que tá abarrotado de alga. E largamos as lojas todas. Como nos BO, né? Nossa, corajosos, viu? Putz, e aí apareceu um aquário que tava desse jeito.
E aí a temporada 1 é o aquário do Guilherme, que era um aquário que ele comprou, era uma bateria de loja. Se vocês quiserem BO com o aquário, eu tenho um monte. Tem, mas esse é o grande lance, cara. O negócio pegou e viralizou porque a gente queria só carne de pescoço, a gente fala mesmo lá, né? E aí foi isso, então, mas quem sabe pode voltar. Bom, você falou pra terminar com os projetos, cara. Então o Riftec TV é um projeto que quero que dê certo, então você tá convidado, se quiser qualquer conteúdo que você quiser colocar lá, Fechou, agradeço, pode obrigado. botar. Valeu. Eu tô trazendo mais pessoas pra outra doce, jumbo e etc, cara. Eu doei minha vida para o aquarismo, essa é a verdade, tá? E o outro projeto é um aplicativo. Muito legal. É. Fala dele também, mano. Isso, Boa. se chama Aquarium Hub, tá? Vai estar aí na descrição, você põe lá, aquariumhub.com.br. E, cara, a ideia foi o seguinte, eu já vi vários aplicativos até hoje que é nada mais nada menos do que um livrinho eletrônico. Você pega, diz o nome do teu aquário, diz quantos litros é, você vai lá, joga cadastra os informação. testes, joga informação. O que ele te dá? Um gráfico dos teus parâmetros, mais nada. Mas eu quis facilitar a vida do aquarista, por exemplo, tá? Cara, eu preciso fazer 15% de TPA. Quanto que é 15%? Ou, beleza, tem 2 métodos de salinidade, PPT e SG, né? Ou é 35 ou é 1026, né? Que a galera fala 1026, mas não é 1026, é 1,026, né? Cara, inúmeras coisas vai tem. pelo refratômetro, é o que tá falando no refratômetro. Tem inúmeras coisas no aquarismo que nós estamos resolvendo com o aplicativo. Vou dar um exemplo. Você pega e compra o sal, cadastra lá dentro do Aquarium Hub. Cada TPA que você fizer, que é uma tarefa, você diz lá, eu estou fazendo 100 litros ou de 10%, vai. Ele já vai debitando na quantidade do balde de sal. E ele vai te avisar a hora que o teu sal está acabando. Ou o teu teste. Ou você dosa todo dia um produto. Ele cria a rotina para você. E ele te dá os alertas que você precisa dosar aquilo ali. Tá? E se você dosar, ele vai lá e debita do teu Balin, por exemplo. E se você tiver um Triton da vida, você pega todas as informações de lá e bota para o aplicativo, O né? que nós lançamos essa semana? A integração com o ICP. Ah, legal. Da hora. Então eu trago o ICP inteirinho para dentro dele, Tá, tá? E crio o meu plano de dosagem. da hora. Legal. Tá? Eu criei um outro conceito no aplicativo também, que é exatamente essa relação entre nitrato, fosfato e reserva alcalina. Que é onde a gente mais erra no aquarismo. É onde a galera se perde. Porque você não pode olhar esses parâmetros separados. Eles têm relação. Eles não estão ligados quimicamente, mas eles têm relação. Quando você tem nitrato fosfato baixo, você não pode ter uma reserva mais alta. Porque você vai matar teus corais. Quando você tem nitrato fosfato baixo, você tem que reduzir a tua iluminação. Quando você tem nitrato muito alto e fosfato baixo, os teus corais param de consumir. E aí o cara continua dosando o Balin e a reserva estoura e ele... É isso. Precipita, Então, né? toda essa relação, quando ele fizer os 3 primeiros testes, ele já aparece todas as recomendações do que fazer. Ah, legal, legal. Do que fazer Muito no bom. aquário. Muito bom. Então, é uma maneira que a gente achou de integrar essas informações de forma inteligente, tá? Hoje a grande parte dele é gratuito, tá? Algumas áreas mais específicas que vão chegar, que vão ser cobradas, claro, né? A gente Você precisa podia fazer um monetizar. esquema com o pessoal do grupo aí dos aquaristas. Quem é filiado ou tem um desconto. Mas não tenha dúvida, o que Legal, esse né? aplicativo vai acontecer, tá? Os manutencionistas vão usar. Boa. Porque tem uma função lá dentro que você consegue compartilhar o teu perfil com o dono. Porque o cara não quer... Ele quer ver como é que tá o aquário. Quero ver o que esse cara fez. Urra, Tá ali que as tem tarefas, isso? não é ou não? Olha lá. E você vai poder cadastrar todos os teus clientes, até Lagos, se você quiser, criar as tarefas ali, e é uma forma organizada de você ter isso aí. Dá pra colocar foto? Hoje ainda não. Não, mas você pensa em... Porque é legal, né? Penso. Legal, não só né? hoje, por exemplo, também, outra funcionalidade legal. Se você colocar o nome popular do peixe, seja doce ou salgado, tá? Ele traz o nome científico já pra você. Boa, legal. Tá? E se esse peixe estiver na lista de ameaçados do mapa, do IBAMA, do Ministério da Pesca, ele vai te dar um alerta. Ele não proíbe, você vai colocar lá, tá? Mas também tem peixe que está ameaçado, mas ele é permitido o cultivo. Sim. Então, ele já avisa isso aí também, que você tem que ter nota fiscal disso aí. Uhum. Então, cara, é algo que realmente veio para agregar muito. Não sei se vai revolucionar, mas todo mundo que tá vendo o É uma aplicativo... ferramenta. Quanto mais ferramenta tiver pra Isso. opção de escolha, melhor, cara. Isso. Né? E aí, cara, abre um mar de... Por exemplo, cara, imagina você tá
no interior de Goiânia, com o teu aquário lá, e não tem ninguém que pode te ajudar. E deve ter um monte de gente que passa por isso. Tipo assim, cara, quais são os aquaristas que estão perto de mim? É. E se o cara permitir conexão com outras pessoas, eles vão se conectar. Legal. Super legal, cara. Cara, eu preciso fazer uma mudança. Vou jogar aqui, será que eu posso achar alguém que pode me ajudar? Então, cara, nós temos inúmeras áreas para expansão, então, sabe? Legal. E o pessoal do doce já tá usando também, já tem. Nós faz duas semanas nós vamos operar para 800 pessoas já dentro do aplicativo. Legal, ó que top, cara. Da Tem hora. gente nos Estados Unidos, em Portugal, no Chile, na Argentina já usando. Cara, é o que eu falei, quanto mais ferramenta possível tiver pra gente utilizar, é válido, né? Eu acho super importante. Deixa eu te fazer uma pergunta, te cortando. É isso. Você falou de sal. Qual que é a sua opinião sobre sal sintético, cara? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que o sal sintético foi a grande evolução do aquarismo. É. Você não é daqueles que, não, torce o nariz quando fala, não, sal Não. tem que ser natural. Não. Não. Tá. Cara, primeiro, porque o sal natural que nós temos, as marcas de sais naturais, são um processo de dessalinização, né, de água marinha, tá? Mas você precisa enriquecer esse sal natural. O sal natural, quando você tira, tem vários parâmetros que são baixos. Então você precisa repor aquilo ali para ficar no nível do recife de coral. Então, não tem como você dizer que o sal Natural é 100% natural, né? Não. Teve uma adição, teve a correção ali dentro, tá? E tá tudo bem pra mim. Sim. Tá? Adoro sal natural. Mas o sal sintético, ele também é muito bom. Porque depois que a gente veio com o ICP, passa na minha mão 100 testes por semana, mais ou menos. E a qualidade dos sais artificiais melhorou muito, né, Jeff? Essa é outra coisa que aconteceu Melhorou antes demais, da chegada né, do ICP, cara? que hoje a gente tem, só no Brasil a gente tem 6 marcas de ICP, tá? 6 ou 5. E, cara, se vendia o sal que os caras queriam. E aí depois da chegada do ICP começou a aparecer o que era bom e o que era ruim. Então aí a indústria foi obrigada também Forçou, né? a fazer um produto bom, entendeu? Então tem muitos sais sintéticos excelentes hoje. E a gente certifica sal, né? Ah, sério? Que Nós legal. certificamos sal. Da hora. Nós certificamos um sal aqui do Brasil. Sal da Ipiranga nós certificamos. Legal. Então todo lote que chega, vai pra lá. Falar da Ipiranga, falar pro Kiusli colar aí também, pra gente trocar uma ideia, Ele hein? vai adorar. Vou encher o saco dele também. Vem aí, careca. Eu chamando Você ele não de pode careca. falar muito, né, pô? Todo mundo acha que o Kius é meu irmão. E eu falo assim, cara, me troca de nome, mas não de sexo, né, Eu velho? lembro que antes de eu ir pra Portugal, quando eu tava com a loja ainda, eu fui lá na Ipiranga, aí eu vi vocês dois de longe, assim, eu falei, porra, mano. Aí eu ia trocar ideia, só que eu falei, quem é quem, mano? Porque eu sei que você é mais fortinho que o Kizer, né? Aí mas, mano, será, mano? Os dois é careca, velho, ferrou, velho. Como que eu... Aí eu não falei com ninguém. Não falou com Aí eu fui ninguém. pegar peixe lá. Bom. Ah, mano, foi da hora. Quanto é que você faz aqui esse podcast? Toda semana? Ah, Uma vez? Quando dá. Amanhã eu tenho outra gravação. Que legal, cara. É. Legal. No ar mesmo, eu tô deixando pra colocar pelo menos a cada 15 dias, né? Pra Você ter não uma pensa em fazer ao vivo, não? Não. Segunda temporada vai ser ao vivo. Aí, garoto. Você já tá convidado pra segunda temporada aí. Muito bom. É que, cara, precisa ter teste, precisa fazer as coisas, né? Não, esse formato aqui gravado eu achei legal. É, Achei legal. porque assim, eu tinha um operador, né, Guilherme? O Guilherme tá trabalhando, não conseguiu vir, mas não sou eu que fico operando, não. É o Guilherme, ó. Não vou tomar seu trabalho aqui, não, viu, Guilherme? Aí, Guilherme. Porque quando é uma pessoa só, ainda consigo, ó. Tá vendo? Tá de boa. Só vou te perdoar, Guilherme, que Guilherme é o nome do meu filho também, tá bom? Viu? Aí, ó. Mas as próximas aí, quando for ao vivo, o Guilherme vai ficar na operação e eu fico livre Mas aqui é um pra trocar barato ideia. ao vivo também. Assim é gravado legal, porque, né? Tipo, tocou a campainha aqui, você parou e vamos atender, né, cara? Tipo, no ao vivo, cara, é tenso, né? Mas você pega. Não, sim. Eu já fiz uns testes ao vivo, só que assim, eu quero fazer essa primeira temporada, encerrar, ver qual é que é. Não, você tá certo, sabe por quê? Porque o gravado dá mais views, né? Não sei. O gravado dá mais views. É. Assim, de imediato, né? O ao vivo, ele vai te dar depois no tempo, tá? E tem muita gente legal pra chamar, Kiusli, outro chamam de Kiusli já. Jeff, tem muita gente legal pra chamar, entendeu? Então é que assim, agenda, quando tiver RF Day aí, certeza que eu vou fazer um dia aqui com 3, 4 convidados, entendeu? É capaz de eu nem ir na RF Day pra galera vir aqui, entendeu? Nossa senhora, entendeu? É muito legal. Vou chamar muita gente e aproveitar essas coisas, né? Tem gente que agenda. O Ivan é um cara legal também, você vai conhecer o Ivan. O Ivan. O Ivan Oliveira da Tanganica.
Criação Tanganica. tá. Ele é do INA também. Legal. Nossa, cara. É engenheiro de pesca, ele conhece Pô, muito, essa hein? primeira reunião vai ser da hora, hein? Reprodução, velho, manja tudo. O cara que foi o primeiro a cultivar o grama no Brasil. Você foi lá no... Cavalo marinho, cara, ele tem todo o protocolo de cultivo do cavalo marinho. Nossa, Muito legal, massa. hein? Você foi lá naquele aquário do Pantanal, né? Fui, agora. Você sabe que eles são referência pra criação de uma cacetada de espécies, né? Nossa, cara, eu tive uma aula lá, velho. Demais lá, Uma cara. aula, Demais. Pessoal aqui de São Paulo não faz ideia. Se você for pra... Campo Grande, né? É. Vai em Campo Grande, vai lá, cara, que vocês vão ficar, assim, louco. Que é sensacional. Cara, eu vou falar pra você, eu não imaginei que no Brasil tinha top, um né? negócio daquele. É top. Não imaginei. Top. Se você vai pra Campo Grande, cara, um voozinho barato, hein, tá? Você compra antecipado, você paga R$200 num voo. Uhum. Vai pra lá, você passa o dia, velho. O dia dentro do aquário, dentro do Bioparque Bioparque, Pantanal. é sensacional lá, Sensacional. cara. Bom, queria te agradecer, tá vindo aí, Jeff. Obrigado. Pelo convite. Você aí, eu sabe agradeço. que aqui eu tô trazendo só pessoas... Cara, me senti em casa aqui, galera. Me senti em casa aqui. Muito gostoso que mesmo. bom, cara. E se você tinha essa sensação que você convida quem vai rolar um papo legal, cara... Gostou? Curtiu? Pra caralho. Então tá louco. bom, velho. Então eu já tô convidando ele pro meu canal também. Da hora. Gente, eu queria agradecer a todo mundo. Se você não é inscrito aí no canal, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Pessoal do Instagram, curtam, compartilham, sigam a gente aqui no YouTube. Você tem esse problema do pessoal do Instagram não ir pro YouTube? Tem bastante. Rapaz, no YouTube a gente vai bater 10 mil pessoas. Galera, do YouTube não, desculpa, do Instagram. Vamos pro YouTube também dar uma força que ajuda demais, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou, quer dar uma força, pensa aí em comprar alguma coisa aí do canal no Mercado Livre, que tá aí na descrição, que isso ajuda bastante, tá bom, gente? Sigam o Jeff lá, que tem conteúdo super legal. Todo dia agora tem conteúdo, você é louco, mano, uma loucura, velho. Nossa, eu até falei pra ele aqui no off, última live que ele fez de hambúrguer, né? Uhum. Fiquei com vontade de comer hambúrguer, ainda não comi hambúrguer. Vou deixar pra comer hambúrguer final de semana. Não tá entendendo nada hambúrguer. Sigam ele lá que vocês vão entender, tá? Boa. Queria agradecer mais uma vez, pessoal, muito obrigado e falou! Muito bom, velho.